Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à terceira e mais importante aula do nosso evento, criado especialmente para você que trabalha com costura, atende no seu ateliê ou na sua casa e se dedica há anos, mas sente que ainda não é valorizada como merece, que cobra menos do que deveria e vive com a sensação de trabalhar muito e ganhar pouco, mesmo sabendo que tem talento e vontade de crescer de verdade. Eu sou Silvia Medeiros, estilista de moda há mais de 20 anos e ao longo dessas aulas eu estou te mostrando de forma muito prática e possível o caminho mais rápido para produzir e vender vestidos de festa e noiva perfeitos, com acabamento profissional, sem ajustes, eliminando a insegurança na modelagem e trazendo a tranquilidade de saber que o vestido vai ficar perfeito desde a primeira prova. E eu estou te mostrando isso na prática ao longo desse evento. Nós estamos aqui produzindo juntas um vestido de festa completo do absoluto zero para que você consiga acompanhar cada etapa com muita clareza. E depois dessa aula, você vai saber tudo o que você precisa para ser a profissional mais valorizada e reconhecida, especializada no mercado mais lucrativo da moda, o de vestidos de festa e noiva. Assim como essas mulheres incríveis que deram um passo de coragem. Eu pagava para trabalhar. Aí quando você foi explicando tudo, né, que tinha que colocar custo de tecido, custo de depois uma porcentagem em cima de todo o material, até da agulha que a gente usava. E essa construção de imagem, que você se empoderar e dizer, não, eu sou estilista. Depois que eu fui mesmo me impondo o título, fluiu muito mais fácil, porque enquanto eu não me colocava como estilista e me empoderava como, as pessoas também não iam me dá o valor que eu mereço, né? E nem te pagar o que é justo. Com certeza. E a prova, como é que funciona? As provas hoje em dia eu consegui diminuir bastante. Olha. Bastante. Eu tenho provas que estão indo, faz a prova para marcar a barra e finalizar. Entregar. Nossa, tá bem diferente do que antes, tá bem legal. Bem mais rápido. A gente tá tendo mudanças na loja, tem funcionário na loja. Olha, que legal! Temos. Porque aí como eu costuro, eu corto, então não tinha como fazer tudo, né? Tem que ir delegando. Hoje a gente faz dia da noiva do nosso espaço. Eu consegui uma equipe, cabeleireiro, maquiagem. Olha. Aí a noiva aluga o vestido e a gente marca o dia certinho, o cabeleireiro, a maquiadora vai pro nosso espaço. A gente muda tudo, a noiva vai sair dali pronta. Então a gente tem bastante coisa para oferecer lá. Me sinto realizada em tudo que eu já construí. Olhar do seu negócio, tem uma loja, sou estilista, alcancei tudo que eu alcancei, é muito recompensador. Depois do curso, eu já tirei 3 férias, consegui viajar com minha filha. Eu anotei aqui outro dia muitas conquistas que eu já tive depois do curso. Uma foi de ampliar meu ateliê, comprei os móveis novos do ateliê. Eu comprei 2 ar-condicionados, que era meu sonho para colocar para os clientes, então eu comprei 2. Comprei uma outra máquina nova, Direct Drive, comprei um celular para mim, comprei um bebedouro de água gelada para a loja que eu não tinha. E assim, muita coisa que eu comprei já com o dinheiro do ateliê. Eu tô muito feliz porque é muito pouco tempo para mim conseguir tudo isso. E já tô caminhando quase 12 anos com o ateliê. E eu não tinha nada, assim. Hoje aqui em casa, meu marido já fica muito feliz, né? Quando eu tô cortando os tecidos. E quando eu falo, mas eu preciso comprar tal coisa. Ah, tá bom. Assim, antes ele questionava. Aí ele fica assim, fica empolgado, né? Tá vindo ali o crescimento do ateliê. Você acha que se você não tivesse feito estilista na prática, você tinha crescido e mudado tanto e evoluído tanto quanto? Ou você acha que a sua vida ia ser outra? Se eu não tivesse feito estilista, eu acho que eu já teria fechado o ateliê. Para você conseguir tirar o maior proveito dessas aulas, é super importante que você já tenha assistido às aulas 1 e 2 desse evento. Isso porque elas foram pensadas em ordem para que você consiga aproveitar ao máximo todo o conteúdo disponibilizado por aqui. E respeitar essa sequência faz total diferença no seu aprendizado. Na aula 1, eu te mostrei 3 erros invisíveis que você faz todos os dias achando que está certo, mas que só te prejudica. Por isso você não consegue crescer, cobrar o valor justo pelo seu trabalho e ainda não é valorizada e nem reconhecida profissionalmente. Além disso, na aula 1, a gente iniciou o nosso vestido na prática. Idealizamos o modelo, fizemos a modelagem dele e eu te ensinei uma técnica poderosa para fechar vendas bem mais fácil, mesmo que você ainda não tenha vestidos prontos para mostrar. Já na aula 2, nós corrigimos os erros mostrados na aula 1 e continuamos aí a parte prática da produção do nosso vestido de festa perfeito. Fizemos o plano de corte lucrativo, economizamos ao máximo o tecido, entretelamos o nosso vestido, costuramos e fizemos os acabamentos internos.
Então, se você ainda não assistiu às 2 primeiras aulas desse evento, eu recomendo fortemente que você pare esse vídeo agora e assista todos eles. Clica no botão das aulas 1 e 2 que estão aqui no menu acima. E se você está vendo pelo YouTube, o link das aulas está aqui na descrição abaixo desse vídeo. Então depois volta aqui para assistir essa aula 3, que é a aula mais importante desse evento. Com toda certeza, tudo que você está prestes a aprender aqui vai fazer muito mais sentido para você. Então não deixa para depois, porque as aulas desse evento vão ficar no ar só até domingo. E antes da gente continuar com as aulas práticas do nosso vestido perfeito, eu queria agradecer as inúmeras mensagens que eu recebi. Tinha mensagens de agradecimento, mensagens parabenizando pelas aulas e também algumas dúvidas que eu quero esclarecer aqui agora. Eu recebi mensagem de pessoas falando que moram em cidades pequenas e que têm medo de se especializar no festa e noiva porque acreditam de verdade que vão ter poucas clientes. E eu já mostrei para vocês na segunda aula que isso não é uma verdade, porque toda cidade tem casamento, tem festa de 15 anos e outras celebrações. Eu até entendo o seu medo e por isso eu quero que você acompanhe com bastante atenção essa aula, porque você vai ver como você também pode ter todo o conhecimento necessário para produzir e vender vestidos de festa e noiva perfeitos, mesmo que você mora em cidade pequena. E em paralelo aos ajustes e consertos que você já faz, você também pode tranquilamente iniciar no mercado de festa e noiva. E você vai ver o que eu acabei de te mostrar, que tem sim demanda por esse tipo de produto e você só não está oferecendo esses serviços para as clientes certas. E quando os resultados chegarem, você vai querer se dedicar integralmente ao festa e noiva. Eu também recebi mensagem de pessoas falando que não conseguem fechar vendas de vestidos de festa e noiva porque as clientes não querem pagar o valor cobrado ou que atendem em bairros mais humildes e as clientes realmente não têm dinheiro. Isso também não é uma verdade. As clientes não pagam para você porque, infelizmente, elas não enxergam valor no seu trabalho. Por isso, na aula 2, eu falei da estilista de moda, a profissional mais valorizada e reconhecida da moda, e também falei sobre ser estilista. E é verdade que tem pessoas que buscam somente preço e querem mais barato, e tá tudo bem. Aqui no meu ateliê, eu também recebo pessoas assim, e eu vendo produtos mais simples para elas. Mas também chega clientes aqui querendo pagar R$500 no vestido e fecha um aluguel de R$2.000, mesmo sem ter condições para isso. E sabe o que elas fazem? Elas dão um jeito. Sabe aquela frase, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa? Isso é a mais pura verdade. Eu vejo isso acontecer praticamente todos os dias por aqui no ateliê. As clientes ficam apaixonadas quando experimentam um vestido que encaixa ali perfeitamente no corpo delas. Elas se sentem maravilhosas do jeito que elas sempre sonharam. E você acha mesmo que uma noiva, no dia mais especial da vida dela, ela não vai pagar o valor que você cobrar por um vestido que ficou perfeito no corpo dela, que representa a realização de um sonho? Ou até uma formanda que batalhou ali durante 4 ou 5 anos na faculdade. Você acha mesmo que nesse momento de conquista e realização de um sonho, ela vai economizar no vestido, aquele vestido que ficou incrível para ela? Algo que vai ficar na lembrança dela para sempre? E detalhe importante, essas formandas, na maioria das vezes, precisam de mais de um vestido. Tem formatura com baile, missa, jantar, como as debutantes também, que normalmente usam 3 looks para suas comemorações, a recepção, valsa e balada. E nós, como profissionais, apresentando um produto perfeito, com atendimento de excelência e entendendo o que a cliente quer, com toda certeza ela vai pagar o valor cobrado sem questionar. Eu também recebi mensagens de pessoas falando que não querem ser estilistas, porque já são costureiras profissionais ou modelistas. E tudo bem, toda costureira que atende cliente é profissional. E não é porque você tem 10, 15, 20 anos de experiência que vai se definir como profissional ou não. E a questão aqui não é sobre ser costureira profissional ou modelista, ou até já saber fazer vestidos. É sobre resultados. Você que é costureira profissional, está realmente sendo lucrativo para você? Você fatura pelo menos R$10.000 por mês? Tem a vida confortável e tranquila financeiramente como você sonha? Se você disse não para qualquer uma dessas perguntas, você tem muito para crescer na sua profissão e você está jogando fora essa oportunidade. E o mesmo vale para você que é modelista. Para nós que somos da área, a gente sabe a importância da modelagem, mas para a cliente isso é irrelevante. Se você chegar para a cliente e falar que é modelista, ela vai achar super interessante, mas ela não sabe exatamente o que faz uma modelista, então não gera valor para ela. Agora, se tornando uma estilista de moda,
Você terá a habilidade de modelar e muitas outras habilidades, ou seja, você só tem a ganhar. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda de volta à nossa terceira aula prática, que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre precificação e você vai aprender de uma vez por todas como fazer a precificação inteligente nos seus vestidos e também vai ter aula aqui explicando toda a técnica da multimodelagem e também como você pode agregar mais valor aos seus produtos e serviços. Hoje eu quero explicar para vocês a precificação inteligente porque ao longo dessa jornada vocês aprenderam a desenvolver um vestido desejável e altamente lucrativo. Altamente lucrativo como? Eu sei que muitas de vocês, quando vão colocar o preço nas peças de vocês, nos produtos de vocês não sabem exatamente qual que é o cálculo para fazer isso. E por esse motivo, eu posso afirmar que vocês tomam prejuízo nesse processo, que vocês não têm lucro. Então aqui eu vou explicar detalhadamente para vocês, fiz contas aqui, porque a partir do momento que você entender a lógica da precificação, você vai começar a aplicar isso no seu dia a dia e vai começar a ter melhores resultados, porque você vai saber o que vai compensar fazer, o que não vai compensar fazer e o que você vai precisar de fato cobrar mais. Bom, então agora a gente começa a nossa aula de precificação e claro, eu não podia deixar de falar aqui sobre o nosso vestido perfeito e o quanto a gente trabalhando com esse tipo de produto, com esse processo, a gente consegue agregar valor. Nessas aulas aqui eu mostrei um produto que é um produto campeão aqui, então claro, eu trouxe para vocês uma peça que traz uma referência hoje que o mercado está desejando, o mercado está pedindo. E não é só o meu tipo de cliente. Com toda certeza, se você tiver aí esse tipo de produto, ou você oferecer esse tipo de produto para sua cliente, ou ela trouxer uma referência com um produto feito nesse tecido, nesse estilo, você vai efetivar essa venda. Mas para isso, de nada adianta se você não entende da precificação. Na precificação, a gente precisa entender qual é o custo de matéria-prima e qual é o custo de mão de obra dessa peça. Só que quando a gente está falando de custo de mão de obra, como que a gente calcula a mão de obra de um determinado produto? A maioria de vocês coloca um preço aleatório, coloca lá um valor de 100, 200, 300, 400 reais, aí o quanto for, de forma aleatória, porque você não sabe de fato quanto você vai gastar num produto e você cobra esse valor da sua cliente. Só que o que acontece é que tem uma lógica melhor para fazer isso, para que você não trabalhe demais, já tendo cobrado o valor e ao longo do processo você vai entendendo o estilo de produto que você está produzindo e o custo dele e vai poder até embasar ali valores muito parecidos para cada um tipo de produto. Você vai saber que no Zibeline você vai ter um gasto de tempo de X e aí você vai cobrar sempre aquele valor naquele tipo de produto, num Allure, num Crepe Amanda, num Tule e você vai assim, de forma muito mais fácil, informar para a cliente o valor daquele produto. E ó, todas as vezes que você dar o preço para a cliente na hora que ela está ali conversando com você, te orçando, não tenha dúvida que você vai aumentar demais a sua taxa de conversão, ou seja, a quantidade de clientes que vão comprar de você naquele momento. O fato de vocês passarem orçamento pelo WhatsApp, de vocês não darem o orçamento para a cliente na hora, é uma das maneiras que faz com que você venda menos, que faz com que você tenha menos sucesso nesse fechamento com a cliente. Então, por isso, eu estou te ensinando aqui como é que você deve fazer. Vamos começar agora pelo valor da nossa hora. E eu quero começar, por isso, pelo seguinte. Nós temos o custo de produção de uma peça, mas se a gente não sabe quanto vale a nossa hora, como é que a gente consegue calcular o valor da nossa hora para incluir ela no custo de produção? Então, agora a gente vai começar pelo custo da sua hora. Aqui eu coloquei o preço da sua hora e calculei um salário de mais ou menos R$2.000. Por que eu parti desse valor? Porque a gente sabe que quem está assistindo essa aula, a grande maioria ganha entre R$1.500 e R$3.000. Então a gente colocou um valor de salário ali mediano. Claro que tem pessoas aqui que faturam mais e tá tudo bem. Então se você quiser fazer um cálculo que seja mais realista com quanto você ganha hoje, é só você mudar esse valor e recalcular conforme eu vou te ensinar aqui nessa aula. Então, imagine que hoje, no seu dia a dia, você não tem um salário fixo, porque provavelmente você trabalha por conta, você tem o seu próprio negócio, você tem suas clientes e você acumula ali, né, esses valores, mas você de verdade nem sabe quanto você recebe no final do mês. São poucas pessoas que têm um cálculo, né, uma anotação, um controle de quanto ganha por mês. Mas aqui a gente vai iniciar com esses R$2.000 para você ter uma ideia desse valor, sabendo que você pode alterar e recalcular de acordo com a sua necessidade ou com quanto você ganha hoje. Então, R$2.000 seria o salário que você ganha hoje, o que você gostaria de ganhar fixo todos os meses, como se você funcionária fosse. Por que eu penso sempre dessa maneira?
Porque quando a gente faz uma escolha de trabalhar na nossa casa, trabalhar por conta e de não trabalhar para alguém, não ser funcionário de alguém, isso tem que ter uma vantagem. Às vezes até tem a vantagem de trabalhar em casa, de cuidar dos filhos, de poder fazer as tarefas de casa, tá tudo bem, mas eu não quero falar disso, eu quero falar de resultado financeiro. Hoje, se você fosse funcionária de alguém, você receberia teu salário, férias, 13º, fundo de garantia, você teria aí outros benefícios, poderia faltar, poderia se afastar pelo INSS se fosse o caso, enfim, teria muito mais benefícios se você trabalhasse na sua casa. Então eu sempre penso que para você trabalhar na sua casa, você tem que ganhar pelo menos o mínimo que você ganharia se você fosse funcionário de alguém. Então quando eu coloco esse valor aqui de R$2.000, é o valor que a gente vai estabelecer como valor de hora. Mas lembrando sempre que a ideia é que isso seja maior e que você tenha estabelecido aí dentro do seu negócio uma retirada de salário que cubra ali as suas despesas mensais. E não ficar olhando no final do mês para ver se dá para pagar, se vai faltar dinheiro, né, pedindo para alguém ou ficando realmente com as suas contas em aberto, porque naquele mês você não conseguiu fechar o valor que você precisava. Então, a partir de agora, você tem que pensar que é possível você estabelecer um valor e alcançar aquele valor todos os meses, principalmente ao longo dessa jornada. Então, eu começo aqui com o valor de R$2.000, que seria um valor de salário hipotético. Como que a gente descobre o valor da nossa hora aqui de trabalho? A gente divide por 220. 220 é um número matemático que a gente utiliza muito quando vai fazer cálculo de horas de salário. Quando eu pego R$2.000 e divido por 220, eu chego, e aí agora acalme o coração, acalente o coração de vocês, porque eu tenho certeza que isso vai pegar agora pesado com vocês. Se eu dividir R$2.000 por 220, eu vou chegar no valor de hora de R$9,10. Vocês entenderam o que eu falei? R$9,10 é o valor da sua hora se você ganha R$2.000 por mês. Silvia, é pouco, Silvia, é muito. Estamos fazendo um cálculo e eu estou te ensinando como fazer. Partindo daqui, da hora que você aprender, você vai poder mudar essas contas e chegar aí em outros valores. Mas se você quer ganhar R$2.000 por mês e trabalhando como se funcionário você fosse, aqui eu não estou considerando você trabalhar sábado, domingo, feriados, porque se eu colocar isso, aí a gente tem uma conta completamente diferente e aqui esse valor vai diminuindo. Aqui eu estou considerando 220 horas trabalhadas, que seria o horário que o funcionário trabalharia ali numa empresa, chegando às 8, saindo às 18, né, tendo seus intervalos de almoço, para que você estabeleça aí um valor e tenha vida e consiga realmente usufruir da sua vida e não fique ali atolado em trabalhos que não vão te trazer resultados financeiros. Então, R$2.000 dividido por 220, vou colocar aqui até um número para que vocês possam fazer o cálculo aí, você vai chegar no valor de hora de R$9,10. Só que quando a gente vai calcular isso dentro de uma planilha de tempo, a gente tem 50 minutos, 1h20, 1h30 e fica mais fácil, então, fazer o cálculo por minuto. Então, a gente chega aqui no valor de hora-aula, mas a gente depois transfere isso para minuto. Então, se eu pegar R$9,10, que eu arredondei, e dividir por 60 minutos, que é o valor da hora, eu vou ter aqui o valor de 15 centavos por minuto. Isso que vocês ouviram. Se você ganha R$2.000 por mês e você dividiu aqui o valor da sua hora, você vai ganhar 15 centavos por hora. Esse valor eu quero que fique bem na cabeça de vocês, porque daqui a pouco eu vou fazer o cálculo para vocês do custo do ajuste. E aí você vai entender o quanto você toma prejuízo e o quanto você paga para trabalhar. Então fiquem aqui com esse valor. Tá, se eu já entendi. Se eu tiver um salário todos os meses de R$2.000, o meu minuto custa 15 centavos. Exatamente isso. Agora, a gente vai para o cálculo aqui da nossa peça. O que a gente precisa saber para isso? Primeira coisa, o quanto eu vou gastar de matéria-prima. Então, a primeira coisa aqui no nosso produto é a matéria-prima. Lembrando que o mercado de moda festa e noiva ele é tão maravilhoso que quando a gente começa nesse mercado, a gente nem precisa ter a matéria-prima. A cliente pode pagar para nós ali o valor do desenvolvimento do produto como um todo e a gente vai lá e com aquele dinheiro a gente compra a matéria-prima. Muitas de vocês também trabalham com a cliente trazendo tecido. Por que eu não gosto dessa modalidade? Porque a cliente sabe quanto custa. E aí ela relaciona o valor que ela pagou no tecido com a sua mão de obra. E aí ela desvaloriza. Porque as clientes acham
que o tecido vale mais do que a confecção dele. Ou seja, um tecido sozinho, ele vale mais do que uma peça desenvolvida por alguém. Então, como isso é uma realidade, eu trabalho hoje, já há alguns anos, desenvolvendo as minhas peças com o meu próprio tecido. Mas se você hoje não tem o tecido ali disponível, você não precisa pedir para a cliente comprar o tecido. Você vai cobrar dessa cliente antes e com aquele dinheiro você já vai comprar o tecido para que a cliente nem tenha ideia de quanto custa e não desmereça o seu trabalho. Então, agora vamos lá. Quanto eu gastei aqui nessa peça? Eu gastei 7 metros de zibeline, inclusive vocês têm aqui o resumo da aula, o PDF com todas as informações, inclusive com a nossa tabela aqui de materiais. Então lá tá descritivo tudo certinho. Aqui eu só tô explicando para vocês a parte da precificação, então o resumo da aula tá lá com todas as informações sobre a lista de materiais. Eu gastei aqui 7 metros de zibeline a R$20. Aqui eu estou falando de um tecido campeão de vendas, que a cliente não questiona, que a cliente prova, que ela se encanta e que ela quer. Você pode alterar esse tipo de material? Pode, você pode usar qualquer tecido. Você pode usar um bucol, um crepe amanda, um tule, um alure, você pode utilizar qualquer tipo de tecido. Por esse motivo mesmo é importante que você entenda das técnicas de desenvolvimento de produto, porque com essa mesma base de modelagem, você pode colocar em qualquer outro tecido. O que vai mudar para essa peça? Acabamentos. O que vai mudar? A maneira de construir ali a costura dessa peça, que vai ser diferente dependendo do tipo de material que você escolher. Mas qualquer produto que você vê eu produzindo, você já saiba de antemão que você pode produzir com qualquer outro tecido. Então aqui eu considerei o zibeline porque eu tenho um custo muito barato do metro do zibeline. Hoje eu pago pelo zibeline micado, que é o zibeline de altíssima qualidade, ele é encorpado, ele é forte, ele é gostoso, ele é bonito, ele não amassa. Eu pago hoje ele R$20 o metro. Inclusive, daqui a pouquinho vocês vão saber um pouco mais sobre a lista de fornecedores e os meus fornecedores, que também você pode encontrar esses mesmos valores por lá. Então, R$20 vezes 7 metros, R$140 aqui de zibeline. Forro, gastei R$30, 3 metros de cetim com lycra a R$10 o metro, R$30. Entretela, aqui eu utilizo uma entretela chamada E25. É uma entretela que vocês também vão saber um pouco mais sobre ela e como vocês podem ter acesso à nossa lista de fornecedores. Mas é uma entretela que eu trabalho há alguns anos, ela é incrível e ela, vocês já viram eu falando um pouquinho mais dela por aqui. Então, ela é uma entretela assim que ela funciona demais para as nossas peças e ela tem o aproveitamento completo da matéria-prima. Então eu gastei aqui meio metro a R$20, dá R$10. Zíper, R$5 e bojo, R$5. Aqui eu nem considerei o custo para vocês comprarem matérias-primas. Então aqui a gente está falando exatamente assim do tipo de material que a gente vai utilizar e o custo dele. Não considerei aqui o quanto você vai gastar para ir comprar um zíper. Se você for comprar aqui o seu tecido, a condução, gasolina, ônibus, estacionamento, qualquer coisa que seja inclusive o seu tempo de deslocamento para ir buscar esses materiais. Aqui a gente está fazendo uma conta mais clara, sem muitos detalhes, para você entender ao final o que você faz errado e como você precisa fazer do jeito certo. Aqui também considerei viés e barbatana, porque a nossa peça tem viés e barbatana e isso ajuda demais a deixar a peça estruturada, as costuras alinhadas e mais resistentes e mais perfeitas para nossa cliente, o valor de R$3. O elástico de sustentação, que a gente tem hora que coloca, tem hora que não coloca, ele ajuda demais, principalmente peças, tomara que caia, só que aqui a gente está falando de uma peça que ela tem um lado mais baixo. Então, quando a gente coloca essa estrutura, a cliente percebe que a peça dá uma encaixada sem marcar e sem ficar com aquele gordinho que a gente fala, pulando na peça de tão apertada que ela tá e não correndo também o risco do zíper estourar. Porque sim, se o teu zíper estourar, você vai criar um grande problema. Então tudo que a gente faz por aqui é pensando sempre no resultado lá na frente. Da cliente satisfeita, ela te indicando para outras pessoas, ela te devolvendo o produto se você tiver trabalhado no processo de locação, ou ela utilizando essa peça sem te dar dor de cabeça. E aqui também considerei então o elástico de sustentação a R$3 e as etiquetas R$1. O que são as etiquetas? Se você for colocar uma etiqueta de marca, a partir do momento que você está criando o produto, você já tem uma marca. Então tem muita gente que fala, ai, marca é muito difícil de criar, ai, marca é impossível. Não, se você produzir uma peça, você já tem uma marca. Você já tem um produto que é seu, que você desenvolveu. A questão de etiqueta é meramente ali porque a gente gosta de
satisfazer ali, né, o nosso ego, a gente se sente orgulhosa, as clientes, elas olham ali quem fez aquela peça e você vai criando ali uma condição um pouco mais profissional. É importante ter? Eu acho que é bonito e é interessante. É obrigatório? Claro que não. Isso é uma coisa feita ao longo do tempo. Só que eu gosto sempre de considerar os valores, e aí eu considerei aqui R$1 por conta dessa etiqueta. Se você quiser colocar uma etiqueta de composição, eu também te recomendo. Então, a gente considera esse valor de R$1. Mas você também pode substituir esse R$1 pelos pendurantes, que são aquelas tirinhas que a gente coloca dentro da peça para pendurar o produto no cabide e a cliente poder levar ele ali bem sustentado e não acontecer desse vestido cair ou ficar muito dobrado ali e acabar amassando essa peça. Então, aqui eu considerei os valores ali básicos para essa peça e quando a gente soma todos eles, a gente descobre que de matéria-prima, de investimento em materiais para produzir esse vestido aqui, nós temos o gasto de R$197. Vou colocar aqui R$197. É muito? É pouco? Não façam essa conta agora. Sabe por quê? O que importa para nós é o quanto a cliente quer um produto feito de Zibeline. Dá para fazer em tule? Dá. No tule você vai gastar em média R$6,90 o metro. Crepe Amanda eu consigo comprar aqui a R$14,90. É diferente, o custo final muda, mas tira um pouquinho isso da cabeça, porque a gente aqui não está falando de chegar num preço mais barato da matéria-prima. A gente está falando no produto que a cliente deseja. Você não tem esse caimento aqui no Crepe Amanda. Você não tem esse caimento aqui no Versalhes. Você não tem esse caimento aqui no Tafetá Índia. Então, isso é importante a gente preservar aquilo que a cliente tem em mente como o produto final que ela quer que você produza para ela, que você desenvolva. Então, nesse produto aqui que vocês estão vendo pronto, já, que poderia tranquilamente ir para a área de locação ou de venda, que eu poderia já colocar essa peça aqui para jogo, essa peça aqui, ela teve o custo de matéria-prima de R$197, tá? Mas aí o que a gente faz com esse valor? Por agora a gente segura ele porque a gente vai para a segunda etapa, que é o custo de mão de obra. Então vamos lá. Aqui eu considerei para vocês os valores de mão de obra. O que eu quero que vocês pensem aqui? Nós já chegamos no valor da nossa hora, ganhando R$2.000 por mês e no valor do nosso minuto. Isso é uma referência para a gente calcular o valor aqui da mão de obra. Quando eu vou fazer a precificação aqui da minha empresa, eu faço a mesma coisa. Eu olho lá quanto tempo eu demorei para cortar esse vestido, quanto tempo eu demorei para costurar essa peça. E aí esse tempo eu transfiro ele ali para valores e aí eu chego na condição final e digo, ó, para produzir essa peça aqui, né, esquece matéria-prima, para desenvolver essa peça, eu gastei esse valor. Então eu preciso somar uma coisa a outra para chegar no resultado final, que é o nosso custo de produção. Então aqui eu descrevi para vocês as etapas que podem variar de produto a produto. Basicamente é isso, mas a gente pode ter outros valores aqui que vão entrar no meio. Primeira coisa é modelagem. Você não cobra modelagem, que eu tenho certeza absoluta que você não faz isso. O que é cobrar modelagem? Se você precisa cobrar o tempo que você gasta produzindo uma peça, a modelagem, e se você produz uma modelagem para cada uma das suas clientes, você tem que considerar aquele valor de modelagem. Então, o tempo que você desenvolveu a modelagem, ele teria que entrar aqui, ó, como tempo também. Ah, eu gastei 1 hora, então eu gastei ali, né, 1 hora 60 vezes 15 centavos, que é o meu minuto, se eu considerar os R$2.000 ali de salário. Só que eu sei que vocês não fazem isso. Então, para a conta ficar mais clara, o que eu faço? Eu considero aqui um valor fechado de R$10 simbólicos, para que você nunca mais se esqueça de cobrar modelagem. Porque a partir do momento que você produzir uma modelagem perfeita, claro que ela vai precisar de um processo de refinamento, de prova, de você adequando ela melhor para que ela fique mais suavizada, ela fique mais desenhada. Se você considerar isso para cada uma das peças que você vai criando para seus clientes, no final você conseguiu cobrar no todo ali o valor da modelagem. E se você considerar aqui o valor das horas que você gastou na sua modelagem, provavelmente o resultado final vai ficar tão alto que você vai se assustar. E o meu objetivo aqui não é esse. É te mostrar que o que você faz hoje é errado e ineficiente, que existe um jeito melhor de fazer ou até existe um mercado muito mais lucrativo para você fazer e que você não tem essa preocupação e que vai te dar muito retorno financeiro, além, claro, do reconhecimento e da valorização. Então aqui a gente vai falar, ó, corte. Eu considerei aqui também no corte o tempo de 1 hora, de 60 minutos. Então, a minha hora custa R$9,10, eu arredondei aqui, tá? Fui colocando os valores aqui.
R$9. Aqui eu também coloquei o valor da costura de R$36, que foi 240 minutos, ou seja, 4 horas de costura, multiplicados aí a gente chegou no valor de 36 horas. O acabamento aqui eu coloquei o valor de R$9 também de 1 hora, e a passadoria eu coloquei de meia hora de R$4,50. Por que a gente conta passadoria? Passadoria é processo de produção de peça. Inclusive, a gente tem 2 tipos de passadoria. A gente tem a passadoria que acontece no processo de costura, em que a gente abre as costuras, em que a gente já vai alisando aquele tecido para ele criar forma. E é importante que você faça isso, porque no final você vai ver que o resultado vai ficar muito melhor e mais fácil até da finalização desse produto. E a segunda parte é realmente na revisão e acabamento e passadoria, que é quando a gente vai finalizar aquele produto para a cliente provar e dar ali o final dele mesmo, né? Fazer com que a cliente veja todos os detalhes dessa peça. Mas aqui também a gente tem o bordado e as provas. Eu não considerei o bordado aqui, porque também no tipo de produto que a gente vai produzir e o tipo de bordado, ele muda bastante o resultado final dessa peça. Então, daqui a pouco eu vou te explicar sobre o bordado e também vou falar um pouquinho mais sobre precificação de bordado. Aqui eu não considerei, mas fica no teu radar aí também que sua peça for bordada. Ela tem que entrar aqui nesse custo, a mão de obra do bordado aqui e a pedraria, os materiais lá na parte de mão de obra. E também as provas, porque sim, se você produz uma peça e depois você faz prova, aquele tempo que você gastou fazendo prova é o tempo que tem que estar considerado aqui na tua planilha. E eu sei que parece estranho, porque você fala assim, mas eu não sei quanto tempo eu vou demorar na prova. Por isso que as suas margens ficam pequenas ou você tem sempre prejuízo, porque você não consegue colocar isso dentro de um custo. E aí, se você tem muitas provas, você vai levando essas provas ao longo do tempo e vai tirando ali do teu lucro, do resultado financeiro que você teria. Por isso, fica elas por elas quando não você está pagando para trabalhar. Por quê? Pensa o seguinte aqui comigo. Quando você troca as suas horas pelo seu tempo, na verdade, o que você está fazendo? Você está fazendo uma troca. Você não está acumulando dinheiro, você não está guardando dinheiro, você não está comprando nada. Você está simplesmente sobrevivendo. Então, quando eu falo para vocês que é prejuízo você gastar de tempo R$10 e cobrar R$10, é exatamente por esse motivo. Você está simplesmente trocando a tua energia, a tua vida por dinheiro. E isso não leva ninguém a lugar nenhum. O objetivo aqui é fazer com que você tenha lucro, com que você tenha resultado. E o lucro e resultado, eles são produto do que sobra daquilo. Então, se você hoje gastou 1 hora para fazer um serviço e esse serviço tinha como valor de hora R$9, nunca, jamais você poderia cobrar os mesmos R$9, porque o R$9 é aquilo que vai custear o teu tempo e a tua energia. Percebe o que é lucro e como você trabalha errado? Então, aqui fica no radar aqui a questão do bordado e a questão aqui das provas. Bom, chegamos aqui no resultado final, de mão de obra, e a gente pode colocar aqui, então, a soma disso, que de matéria-prima a gente gastou R$197 e que de mão de obra a gente gastou R$68,50, que os valores já todos certinhos aqui anotados. O que isso faz com que eu entenda? Que eu tenho agora um custo de produção. O que é o meu custo de produção? É a soma da minha matéria-prima e da minha mão de obra. É aquilo que eu gastei de tempo, energia e dinheiro para produzir uma peça. Então agora, com esses números na minha mão, eu consigo afirmar para vocês que eu gastei nessa peça, ou melhor, eu investi nessa peça. Se eu estou falando de locação, R$265,50. Silvia, é muito. Eu não tenho R$265 para investir nessa peça. Não falei para você fazer isso. Eu falei que quando a sua cliente quer esse produto, você vai cobrar dela e o que ela te pagar para produzir essa peça, você vai investir R$197 em matéria-prima. Porque você ainda não desenvolveu o produto. Aqui é energia e tempo. Então, quando a gente chega nesses resultados, vai clareando para nós o quanto a gente precisa cobrar para ter de fato resultado, para valer a pena gastar o nosso tempo produzindo aquela peça. Então a gente já chegou aqui no nosso custo de produção. Todos os produtos precisam ter um custo de produção separados dessa maneira, matéria-prima e mão de obra, porque aí a gente também consegue mudar isso. Eu consigo fazer esse vestido por R$197, mas se eu mudar a matéria-prima, eu consigo fazer por quanto? Hoje a gente trabalha com uma malha muito maravilhosa, que ela é
mais prática até de trabalhar. Se você já trabalha com facção, já costura, ela é bem mais prática de trabalhar, claro, do que um tecido mais encorpado, que um Zibeline. E você consegue ter um custo aqui de matéria-prima quase pela metade. Então, olha os resultados. Mas ele vale tanto quanto o Zibeline? Não, ele não vale tanto quanto o Zibeline. Ele é mais comum. Ele é um tecido que até quem conhece de alfaiataria, de vestidos de festa, até pode desmerecer esse produto. Então, vale a pena fazer isso? Então, eu quero que sempre fique no radar de vocês o que vale ou não fazer. Quais são os custos de, às vezes, olhar só um custo de preço de produto e não olhar o todo. E, ó, a hora que a cliente de vocês coloca um produto desse no corpo, não tem custo de produção, não tem aqui mão de obra. A cliente, ela não tá preocupada com isso. Ela tá preocupada o quanto ela ficou incrível, o corpo dela que encaixou na peça, a imponência que um vestido desse traz e todo o contexto da ocasião especial que ela vai estar utilizando essa peça. A gente foca muitas vezes em como faz, como é que a gente produz, se é difícil, se é fácil, se a cliente vai pagar, não vai pagar. Esqueçam isso aqui, a partir do momento que a gente está apresentando para a cliente um produto incrível, que veste super bem, não tenho dúvidas que o objetivo da cliente é o resultado e não o custo aqui. Isso é para a gente começar a cobrar certo, para a gente começar a viver de fato da moda. Agora que eu já tenho o meu custo de produção, que é R$ 265,50, eu vou aqui para minha margem de lucro. Então, essa daqui é a cereja do bolo. O que é uma margem de lucro? Eu acabei de falar para vocês que não adianta a gente cobrar exatamente quanto a gente gasta. Então, se eu gastei ali um determinado valor de matéria-prima e outro determinado valor de mão de obra, adianta eu cobrar da cliente esse mesmo valor? Não, claro que não. Porque eu estou simplesmente custeando meu tempo, minha energia e minha vida. Eu preciso ter lucro. E como que funciona o lucro? O lucro, ele pode ser considerado tanto em percentual ou em valor fixo. Então aqui vamos imaginar um percentual. Eu cheguei lá no resultado final lá da minha peça de R$ 265,50. O que eu poderia ter feito ali? Vou colocar um percentual para ter lucro na minha peça. E aí esse percentual ele fica estabelecido para qualquer produto. Se você gastou de custo de produção numa peça R$100, você pode manter o mesmo percentual para qualquer tipo de produto. Você estabelece isso aí para você. Mas você também pode considerar um valor fixo, ou seja, para cada peça que eu produzir, eu vou cobrar mais do resultado final R$200. Então, se você gastou aqui nesse produto R$ 275,50, você vai colocar mais R$200 e você vai chegar no resultado final de R$ 465,50 como valor fixo. Esse valor é o valor que você vai ter como lucro. Ele vai sobrar, ele sobra no bolso. Ele não é um valor que você vai pagar para você, que você vai colocar como salário, não. A gente já está considerando seu salário lá nas horas trabalhadas que eu considerei aqui para vocês. Então, por isso que é importante entender da precificação inteligente, porque o seu salário já está lá. Silvia, mas eu quero ganhar mais. Tudo bem, então você vai criar aquela planilha colocando o teu salário maior, considerando esse no custo de produção, porque aí no resultado final, aquele valor do seu salário já vai estar lá atrás para poder te pagar no final do mês. Aqui a gente está falando de o quanto sobra daquele produto que a gente produziu. E é importante que vocês façam sobrar, porque é com esse montante que sobra que você melhora, compra melhores matérias-primas, investe no seu ateliê, compra às vezes uma máquina melhor se você deseja, investe em matéria-prima que você sabe que tem mais saída e outros custos que a gente não está nem considerando agora, porque você tem o gasto ali da tua energia, da tua máquina, da manutenção dela. Tudo isso tem que ser considerado. Eu não estou considerando aqui nesse custo para que fique mais fácil essa conta para você. Mas quando tua máquina quebra, como é que você faz? Eu sei que você pode conhecer de manutenção, de entender de manutenção, mas quando ela quebra de verdade, você precisa de alguém. E aí você tem um investimento desse técnico, dessa máquina, de uma correia que tem que trocar, e isso tem um custo. Então, por isso, mais do que nunca, você continua tendo prejuízo sem saber da onde ele está vindo e acreditando que você está tendo resultado aí, trabalhando muitas vezes além do horário, sábados, domingos e feriados. Então aqui vamos entender qual é o jogo aqui de você ter lucro nas suas peças. Você pode considerar como margem de lucro ali percentual ou um valor fixo. Perfeito. Como a Silvia trabalha na Fartingale? Eu trabalho por percentual. Eu pego o valor final do meu custo de produção e coloco o meu percentual de 2,5. Como que a gente faz essa conta? Primeira coisa, eu pego meu custo final de produto, que é 265, e eu penso da seguinte maneira:
que aqui eu estou na fábrica, aqui eu estou na produção. Eu gosto de fazer essa separação porque fica mais fácil a gente entender e considerar isso no resultado final. Então, como que eu penso? Que quando eu estou produzindo as minhas peças, eu estou ali na minha produção, na minha fábrica, no meu ateliê, eu estou na parte operacional, tá? Mesmo que seja onde eu atendo a minha cliente, não importa, eu penso dessa maneira. Então, na hora que eu vou produzir minha peça, eu chego no resultado final da minha peça, que no caso aqui foi R$ 265,50. Só que eu vou pegar esse produto e eu vou vender ele para alguém. E aí, quando eu vou vender ele para alguém, eu tenho que colocar uma margem de 2,5. Poderia ser 2? Poderia. Menos do que isso, eu acho que é baixo demais e você continua tendo prejuízo, assim, no sentido de não ter ali um resultado financeiro que seja satisfatório. Então, eu considerava 2, depois eu aumentei para 2,5 e aí vocês vão entender como essa margem ela evolui de uma outra maneira. Então, quando eu cheguei no resultado final desse meu produto, eu vou lá e apliquei a minha margem de 2,5. Então, a minha peça, essa peça aqui, exatamente essa que vocês estão vendo, eu vou vender ela agora, colocando minha margem de 2,5 por R$ 663,75, tá? Então, o valor dela agora é esse daqui. Eu vou vender essa peça por esse valor. Se você vai vender para quem? Calma, presta atenção. Hoje, eu tenho o meu ateliê físico que eu recebo clientes todos os dias. Você tem a sua loja, seu ateliê pequeno, seu ateliê médio, seu ateliê grande, a sua casa, não importa. Você também faz da mesma maneira, você atende os seus clientes. Então, o que você pode fazer? Você vai fazer a mesma conta que eu fiz. Vai chegar no resultado final do seu produto, vai colocar um valor fixo ou um percentual e vai chegar no resultado final. Esse é o valor que você vai oferecer para sua cliente. Se você hoje estiver pensando assim, Silvia, mas a minha cliente ela não paga por um produto como esse, R$ 663,75, tá tudo bem. Eu nem vou discutir sobre isso, porque eu sei que você nem fez essa proposta para sua cliente. Talvez você não saiba como fazer, você não consiga agregar valor aqui na sua peça, mostrando para ela aí como essa peça vai ficar, o resultado dela final. Tanto que eu ouço demais pessoas falando que, nossa, a cliente falou para mim, depois que ela viu a peça produzida, e muitas vezes alunas minhas falando isso, que a cliente fala, nossa, valeu cada centavo, ou eu pagaria qualquer valor por isso. A pessoa se encanta por um produto porque ela tá ali novamente pensando na estética, no encantamento, naquele resultado ali para o momento mais importante da vida dela. A gente que é muito preocupada com preço, com valor, com o cliente aceitar ou não pagar. Então, quando a gente chega nesse resultado aqui de R$ 663,75, olha aí, você tem uma margem entre os seus R$ 265,50 para cá. Claro que eu não quero que você cobre os R$ 265,50 porque você vai estar tomando prejuízo. Mas você tem uma margem para trabalhar. Você pode dizer o seguinte, Silvia, eu não quero cobrar da minha cliente 663,75 porque eu não acho que a minha cliente vai pagar, mas eu acho que o justo é R$ 500 e a gente estabelece esse valor de R$ 500. E aí você vai ter uma lucratividade desse valor de custo de produção para os R$ 500, que é o dinheiro que vai sobrar ali no final do mês para você crescer profissionalmente, para você investir no seu negócio, para você acumular ali resultados financeiros e poder prosperar de verdade. Bom, por que eu continuei colocando aqui a minha segunda margem? Porque aqui eu penso de uma maneira diferente e eu vou fazer a lógica aqui para vocês. Se eu estou aqui na produção, na fábrica, na parte operacional do ateliê, eu estou produzindo essa peça, não estou? E aí eu produzi essa peça e eu vendi para alguém. No meu caso hoje, eu que estou aqui nessa mesa de corte, eu não vendo essa peça diretamente para o cliente. Eu pego esse produto e eu coloco lá na minha loja, numa arara, paradinho e pronto. Eu faço hoje dessa maneira. Claro que eu tenho o processo de locação, processo de venda, eu tenho as peças sob medidas, mas eu já sei hoje quais são as peças que mais têm resultado. Inclusive, eu estou te dando uma peça aqui, todo o contexto, toda a explicação dela, todo o passo a passo do desenvolvimento dela, de uma peça que ela não para na arara. Inclusive, esse produto aqui, ele já, assim que acabar a aula prática, ele já vai para nossa arara para ser alugado e ele já tem, inclusive, cliente esperando ele. Porque é um produto de alta rotatividade, ele veste bem, ele encanta as formandas, ele encanta as madrinhas, ele tem várias opções pra gente fazer, que vocês vão ver daqui a pouquinho no restante da nossa aula prática. Então, é um vestido que ele funciona, que ele tem cliente para ele. Se você mudar o tecido, a mesma coisa. Claro que mudou o tecido, mudou um pouquinho o resultado financeiro dele. Então, quando nós estamos falando sobre isso, a gente pode entender que
Se a Fartingari lá, se a minha loja precisasse comprar um vestido para vender, para ter lá no estoque dela, para mostrar para suas clientes, ela não ia comprar de uma empresa? E aí eu considero essa empresa aqui a produção. Então eu jogo uma margem diferente. Então como que eu considero no resultado final? Ó, a fábrica que é aqui, ela produz uma peça. Então ela gastou aqui R$ 265,50. Só que ela vai vender para a loja. Ela vai vender lá para a loja da Fartingari. Então eu vou colocar uma margem de 2,5, que é a margem que eu utilizo, e eu vou vender lá para minha loja, para minha marca, para o meu ateliê, por R$ 673,75. Então fui lá, ofereci lá para mim mesma, eu comprei esse meu vestido e paguei 663,75. Só que lá na loja, eu não coloco esse produto por esse valor. Eu multiplico ele por 2,5 e considero agora para o valor final do cliente o valor de R$ 1.650. E calma, não se desespere que eu vou te explicar tudo sobre isso. 1.660. Silvia, eu não posso cobrar isso da minha cliente. Eu sei e eu tô te explicando para que você possa parar aqui, nesse valor. Inclusive, negociar aqui essas margens se você ainda não começou a trabalhar do jeito certo. Só que eu não posso chegar aqui e não te falar da importância de você entender essa lógica, porque a hora que você entende como isso funciona, você começa a melhorar essas suas margens, você começa a entender o potencial que esse mercado tem. Eu lá atrás, eu tinha medo de cobrar. Se eu falasse um valor de R$500 aqui, eu quase desmaiava, o coração apertava, porque eu ficava achando que ninguém tinha dinheiro, que estava caro. Mas, novamente, o que a gente precisa entender? Primeiro, a gente não conhece a conta bancária da nossa cliente. E não adianta falar, mas a minha cliente, ela mora no mesmo bairro que eu e ela aqui é um bairro mais simples. Você não conhece a realidade da sua cliente. Você pode achar que conhece, mas de verdade você não conhece. Segunda coisa, você, produzindo peças perfeitas, bem desenhadas, bem encaixadas, você vai mudar o nível de cliente que você tem. E independente de onde você esteja, quando a cliente sabe que aquela pessoa produz uma peça incrível, ela vai lá buscar. Eu perco muita venda para profissionais que produzem as suas peças, inclusive nas suas casas. Que tem, inclusive, lá produz 2, 3, 4, 5 peças por mês, tem um resultado financeiro grande, obviamente, e produzem tranquilamente essas peças lá, vão criando seus pequenos ateliês na sua casa. Por quê? Porque faz muito sentido. A cliente, às vezes, aqui, ela tem um valor mais alto do que talvez você cobraria na sua casa. Por isso que eu falo que sempre, o que acontece com o nosso mercado? Existe, principalmente para você que faz muito ajuste, que trabalha às vezes na sua casa não entendendo qual que é o melhor processo de trabalhar e também não colocando valor no seu trabalho, você acaba cobrando baratinho porque você tem medo da cliente não comprar. Daí a cliente vai aí e paga para você um valor irrisório, sendo que ela tinha potencial para pagar mais. Ou se não, ela não compra aí de você, claro, porque você, embora saiba fazer ou demonstre para ela que saiba fazer, você ainda não é a profissional mais reconhecida do mercado. Então você não consegue mostrar para ela o seu potencial. Muitas vezes até porque você de verdade não sabe. Você não sabe aqui qual é o caimento de um tecido diferente do que o que eu estou mostrando aqui. Você não entende quais são as técnicas de acabamento que você poderia aplicar. Se a cliente pede uma mudança, você não consegue fazer, ou você não consegue se posicionar porque vai dar certo ou porque pode não dar certo. Então percebe que você perde isso porque você não entendeu como esse mercado funciona. Então aqui eu estou te explicando vida prática, vida real e o potencial desse mercado. Você aplica aí da maneira que você achar mais conveniente. Ou trabalhando do jeito que você trabalha hoje, tendo pouco resultado, né? Não crescendo profissionalmente, passando anos da sua vida da mesma maneira ou até piorando, porque conforme a gente vai crescendo e evoluindo, a gente vai tendo mais clientes. A gente vai melhorando os nossos produtos, a gente vai criando, de fato, as nossas máquinas de fazer dinheiro. Peças que vão trabalhar para nós ao longo do tempo. Essa peça aqui não tenha dúvida de que ela vai alugar muitas e muitas vezes. E o que são muitas vezes? Ela vai alugar mais de 20 vezes. Eu paro de alugar essa peça quando eu vejo que o comprimento dela tá curto, ela tá muito mexida, ou a cliente comprou essa peça. Inclusive, é possível sim, eu inclusive faço isso aqui 2 vezes por ano, vender os meus vestidos que já foram alugados muitas vezes, para que eu tenha mais ali disponibilidade nas araras para produto novo e para que eu já não tenha mais aqueles produtos ali, às vezes com comprimentos menores, né, muito mexido e com tecido, às vezes até danificado. Não é o caso do Sibelline. O Sibelline é um tecido excelente, por isso que eu falo que ele tem várias vantagens, ele dificilmente fica marcado, enfim, mas a gente vai criando esse giro aí das nossas peças, por isso que eu falo que elas duram muito até o momento que a gente sente a necessidade ali de liberar esse produto para dar espaço para novas peças.
Então aqui, essa peça, se eu colocar a minha margem, ela vai lá para a loja com o valor de 1.660. E você pode pensar, Silvia, mas tem cliente que paga? Tem. Não é pouca cliente. É mais clientes que pagam do que clientes que não pagam. Eu posso vender meu produto por menos do que isso? Claro, por isso que a gente tem as margens de negociação. Se eu tiver um produto lá na loja ou estiver fazendo sob medida e a cliente, por exemplo, falar para mim assim, Silvia, eu não posso investir esse valor, eu posso investir R$1.000. Ainda compensa? Claro que compensa, porque eu já sei o meu custo de produção. Cabe a mim decidir se é vantajoso ou não, porque às vezes eu tenho mais clientes desejando ele por 1.660. Esquece novamente o preço, porque eu sei que você sabe fazer. E por isso você desmerece, você olha o produto e pode falar, mas não vale. E se eu te falar que eu vendo desse produto muitas e muitas unidades por mês, eu alugo esse produto muitas e muitas unidades por mês. Então, é uma realidade, não só porque eu já trabalho há algum tempo, porque é um produto desejável, um produto que as pessoas, nesse momento que você está assistindo essa aula, ao longo desse ano aqui, é um produto que está sendo muito pedido. As pessoas gostam de provar. A gente consegue fazer muitas alterações nessa peça, atendendo manga, tirando, colocando detalhe, né, colocando bordado. Vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso, mas é um vestido que ele se transforma e ele traz para as clientes ali a composição perfeita para as clientes nas suas ocasiões mais do que especiais. Então aqui a gente está falando desse valor aqui, que é um valor real e possível. E se você fizer uma pesquisa aí na internet, várias lojas assim de marca que produzem produtos com qualidade, você vai ver que não é um valor fora da realidade. É porque você está trabalhando do jeito errado, por isso que você não entende sobre o valor final de um vestido. Mas além das nossas duas margens de lucratividade, aquela que eu considero fábrica, loja e loja cliente final, né? Fábrica, ateliê cliente final, a gente ainda tem mais uma margem de lucro, que é o quanto o mercado está disposto a pagar. Quando eu descobri isso? Eu descobri isso quando eu falei um preço para uma cliente e ela virou para mim e falou assim, nossa, só isso eu estava achando que eu ia gastar tanto. Quando eu ouvi isso da minha cliente, eu de verdade eu me senti a pessoa mais burra do mundo. Porque eu falei, gente, se tem cliente que está imaginando investir num produto um determinado valor, qual é a minha base de encontrar um preço e passar esse valor para ela? É porque eu desacreditava do meu trabalho, eu desacreditava que esse mercado tinha potencial. E foi ao longo de entender como a cliente pensa, o que ela precisa, quais são as necessidades dela. A necessidade não é o que a gente está vendo aqui. Ela quer ser a pessoa que está bem vestida para sua ocasião especial, que muitas vezes se sente mais magra, mais jovem, com a estrutura do corpo encaixado, peito em pé, barriga para dentro, que eu falo que as pessoas gostam, as mulheres gostam de estar encaixadinha, bonitas. Às vezes ela quer o braço com uma manga, ela não gosta de usar. Tem cliente que quer calça, tem cliente que não quer vestido. A gente tem que criar uma transformação para calça, ela não se sente bem. E as clientes de tamanhos grandes, que não encontram peças prontas, às vezes até nas cores e nos modelos que desejam. Então percebe que está além do preço, está na necessidade que cada uma cliente tem. Por isso eu descobri que existia mais uma margem para a gente aplicar, que é a margem chamada de o quanto o mercado está disposto a pagar. Aqui, ó, o quanto o mercado paga. Como que funciona esse valor? Bom, é um valor de verdade aleatório. E tudo que eu tô contando aqui para vocês é como eu trabalho. Eu trabalho dessa maneira. Se você amanhã chegar aqui e lá na minha arara e perguntar para qualquer pessoa aqui quanto custa esse vestido para comprar, o valor que você vai ouvir é de R$2.490. Percebe? Ah, Silvia, mas se a cliente chegar lá e quiser alugar esse vestido, o valor que você vai ouvir é de R$1.890. O que significa dizer que daqueles 1.660, aqui eu aumentei, acho que R$830 de diferença. Então essa taxa de o quanto o mercado está disposto a pagar é de 830 e na locação aqui de 230. Por que eu considero isso? Porque eu sei que esse produto aqui, nos grandes ateliês, ou ateliês que sabem produzir do jeito certo, a pessoa vai encontrar por esse preço. Silvia, você só trabalha com esse preço de produto? Claro que não, aqui eu negocio com a cliente. Às vezes a cliente que vai provar essa peça,
ela quer esse produto aqui, mas ela quer numa outra cor. Eu tenho que produzir uma peça para ela. Então, eu já tenho que produzir uma nova peça. Então, aquele custo que eu mostrei para vocês, ele já vai ter um resultado diferente. Principalmente se a gente está falando de uma peça que era uma peça pronta de locação e que tinha, obviamente, uma negociação mais fácil e eu tenho que produzir uma peça para essa cliente. Então, tudo que eu estou mostrando aqui é a vida real. Eu nunca fiz assim no começo. Eu trabalhava como vocês, colocando ali um valor baixinho, cobrando uma taxinha, até começar a ouvir as clientes falando que estavam dispostas a pagar mais, que tinha ido numa loja e o preço era outro. E eu perguntei muito, por isso que eu sei disso. Eu faço muita pesquisa, eu entro muito na internet, eu pesquiso marca, eu pesquiso concorrente. Eu sei quanto as minhas concorrentes cobram. Eu sei que às vezes ela cobra mais barato, mas ela não tem a qualidade do meu vestido. Ela não tem a matéria-prima do meu vestido. Ela não tem a expertise que eu tenho com relação ao bordado, com relação ao que eu posso incrementar nessa peça, as matérias-primas que eu posso aqui modificar nesse produto. Porque se eu for fazer um vestido desse para debutante, eu vou oferecer outro tecido para ela. Se eu for oferecer esse vestido para uma mãe de noiva, eu vou oferecer com alguns detalhes peculiares que eu já sei que as mães de noivas gostam. Então, tudo é a técnica e o método que você está desenvolvendo. Então, esse daqui é real o valor que eu vou pagar. Agora, eu quero que você preste bastante atenção, que eu quero fazer aqui com você uma precificação de ajuste. Por quê? Eu falei para vocês ao longo aqui do nosso evento muito sobre ajuste. Que o ajuste não dá dinheiro, que o ajuste é cansativo, que o ajuste você precisa muito de volume. E além disso, é o tipo de trabalho que você faz e você trocou ali teu tempo, tua vida e tua energia por um dinheiro que não tem lucro, que não vai gerar resultados futuros para você. Diferente se você trabalhar nesse mercado. Por quê? Se você estiver vendendo um produto, você já está considerando suas margens de lucro. Não precisa ser novamente como as minhas. Eu te oriento a saber que existe e você vai evoluindo ao longo do tempo, assim como eu fiz, mas você sabe que é possível. É diferente do ajuste. O ajuste não tem outra possibilidade. Você não tem como depois fazer um novo ajuste para aquela cliente. Não é fato que isso vai acontecer. Aqui já não. Aqui na hora que você vender um produto, você considerou a tua margem de lucratividade, porque a cliente, ela quer usar um produto específico para sua ocasião especial e ela está disposta a pagar, mas melhor ainda no processo de locação, em que essa peça volta para nós e a gente vai alugando ela consistentemente. Então agora vamos considerar aqui o custo do ajuste. Semana passada, nós fizemos várias lives e nas lives eu fiz perguntas para vocês. E uma das perguntas era quanto vocês cobram por um ajuste. E lá eu vi que vocês falaram ali que cobram, por exemplo, por uma barra R$10. O que é o custo dessa peça? Se você cobrou numa barra de calça R$10 e você tem como valor de hora, ou melhor, de minuto, 15 centavos, significa que você gastou, ou melhor, precisaria gastar 60 minutos para fazer essa barra. Tá, gastei, Silvia, 60 minutos. E se você falar para mim que você faz uma barra de calça em 10 minutos, em 15 minutos, eu vou discordar. Por quê? Tudo se considera. O atendimento da sua cliente. Você atendeu a sua cliente em 2 minutos? Você não gastou tempo para atender, para marcar, levou ela lá para marcar a calça, ou ela trouxe já a calça alfinetada? Você teve atendimento? Gastou tempo. Na máquina, você vai precisar desmanchar. O tempo do desmanche você tem que considerar. Você tem que refazer isso, e refazer não é simplesmente sentar e fazer. Você tem que encher tua canelinha, você tem que colocar a linha na tua máquina. E aqui, novamente, eu não estou nem considerando os materiais. Por quê? Você vai gastar linha, você vai gastar a manutenção da tua máquina. E se tua agulha quebrar, você tem que considerar o custo da reposição dela. Então, não é somente fazer o serviço. Aqui a gente está falando do ajuste como um exemplo, mas o ajuste, dependendo dele, tem o gasto de materiais e o gasto da mão de obra. A linha, o fio, tudo isso a gente vai ter que considerar em algum momento no todo. Aqui, novamente, eu estou considerando na conta para ficar mais fácil para você de uma outra maneira. Então, você fez aí uma barra, cobrou R$10 da sua cliente, você gastou 60 minutos. Aonde você teve resultado aqui? Nenhum. Você trocou teu tempo, tua energia e tua vida por dinheiro, por remuneração. Você não teve lucro nenhum. E por esse motivo, quando chega no final do mês, você vai olhar a tua conta bancária, não tem sobra, não tem volume de dinheiro. Se tem, é pouquinho, é picadinho.
Eu quero que você aqui aprenda a trabalhar do jeito certo, a cobrar do jeito correto. Por isso que a precificação inteligente, ela é tão importante e ela é fácil de fazer. Porque a partir do momento que você entendeu a lógica disso, você consegue colocar preço certo nos seus produtos e nos seus serviços, inclusive gradativamente, para não assustar seus clientes, para você não ter aquele sentimento de que agora não vai conseguir fechar mais ninguém. Comece colocando devagar. Se aqui você hoje é a pessoa que cobra R$10 para fazer uma barra e você gasta 60 minutos para fazer, comece cobrando 15, depois 20 e melhorando esse valor. Hoje eu cobro uma barra de calça no mínimo, mas mínimo mesmo, R$60. O valor de tabela aqui é de R$100. Ah, mas as clientes que vão aí têm condição. Eu não conheço a conta bancária das minhas clientes. Eu negocio. Se a cliente chegar e falar, R$100 está alto demais, quanto você consegue fazer? Eu negocio, olha, então vou te dar um descontinho aí, vou fazer 90. É assim que a gente trabalha. E se for necessário, a gente vai reduzindo até o valor que a gente entende que é o mínimo possível para a gente cobrar por aquele serviço. Claro que a gente agrega outras coisas junto a isso, né? A entrega do serviço, o prazo de entrega, né? A qualidade desse serviço, mas é importante que você faça essa conta para saber se você está tomando prejuízo ou está tomando prejuízo, porque eu tenho certeza que você não pensa dessa maneira na hora de colocar aí preço nas suas peças. E o mais importante de tudo é que aqui, claro, eu considerei um valor de barra, que é mais comum. Agora imagine você pegando ajustes mais complexos, que você nem sabe quanto tempo você vai demandar naquela peça. Como é que você chega no resultado final? Você não chega, você vai acumulando prejuízo ao longo do tempo e isso é um dos fatores que faz com que você não tenha resultados e não consiga ter aquilo que de fato você merece. E agora eu vou tirar todas as dúvidas que vocês têm me enviado ao longo dessa semana. Mensagens de pessoas querendo saber se eu tenho um treinamento completo sobre produção e venda de vestidos de festa e noiva. Por isso, eu vou te dar agora todas as informações, mas eu já volto para a gente finalizar o nosso vestido perfeito. E você deve estar pensando que agora, depois de ver todas as aulas, vai conseguir produzir e vender vestidos de festa e noiva perfeitos, sem nenhum acompanhamento ou formação. E você até pode sim conseguir fazer isso, mas não vai acontecer como um passe de mágica. Aqui, eu te mostrei apenas um modelo de vestido. Mas e se a cliente pedir um outro tipo de saia, um decote diferente, um detalhe bordado ou outro tecido? Você vai conseguir atender com rapidez e perfeição? E se chegar uma noiva querendo fazer o vestido com você? Você vai saber lidar com o sonho dela? Vai saber escolher os tecidos, encontrar o melhor caimento, dar sugestão sobre como tornar aquela ideia ainda melhor? Se você já produz vestidos, mas ainda não alcançou os seus objetivos, não ganha o que deseja, não é reconhecida e valorizada, você acha mesmo que a forma mais fácil é continuar sozinha? Sem ninguém te mostrando onde você está errando e como fazer do jeito certo para ter resultados incríveis? E você que ainda não produz, acha que o melhor caminho é tentar sozinha? Sem direcionamento, errando, perdendo tempo e dinheiro e sem saber como corrigir tudo isso? Eu até acho que é possível sim, mas definitivamente eu não recomendo, principalmente se você precisa ganhar mais dinheiro todos os meses o quanto antes. Na minha jornada, só eu sei quanto eu tive que estudar, os erros que eu cometi, o dinheiro que eu perdi e a vergonha na frente das clientes que eu passei. O medo de não dar certo e o pior, as vezes que eu chorei por ouvir que eu não ia conseguir chegar onde eu cheguei. E eu até cheguei a pensar em desistir do meu sonho. E foi justamente por hoje saber onde esse caminho pode te levar, eu quero te convidar para dar o próximo passo junto comigo. O próximo passo que vai te dar o conhecimento, a rapidez e segurança para trilhar o caminho do sucesso, produzindo e vendendo vestidos de festa e noiva perfeitos todos os dias e ainda se tornando uma estilista de moda, a profissional mais valorizada desse mercado. E eu vou te entregar o passo a passo de como fazer isso, mesmo que você esteja começando do absoluto zero e mesmo que não tenha estudo. Eu não fiz faculdade, então eu me rebaixava muito. Eu não tinha aquela coisa, eu sou uma estilista. Mas daí com o curso eu vi que sim, eu tinha as habilidades, eu podia melhorar cada uma delas e eu sou uma estilista sim. Mesmo que trabalhe numa outra profissão ou mesmo que atenda sozinha aí na sua casa. Eu não faço muitas peças ainda, porque eu não abri, eu não tenho placa aqui, né? Mas assim, aquilo que eu faço eu sei cobrar hoje. Você trabalha na sua casa, você não tem placa
falando que você é uma estilista e que você produz peças e já fatura 10 mil reais por mês. Imagina quando você colocar a tua placa do lado de fora do teu negócio. 1 ano mais ou menos que eu comecei a fazer os vestidos. Eu já tenho 65 vestidos prontos. Olha! Fazendo sozinha praticamente? Sozinha. E até mesmo que mora em cidade pequena ou em uma comunidade. Você mesmo me falou uma vez que o seu ateliê era numa comunidade. Sim, é numa comunidade. Pra senhora ter ideia, esse casamento que eu vou fazer, dia 14, a noiva é de Minas. Ela não é da minha cidade. Meu ateliê é numa periferia, num bairro Precalixto de Porto Seguro. Mas eu atendo gente das redondezas, gente de todo lugar vem. Então, assim, não significa aonde eu estou. As pessoas estão indo me procurar pelo meu trabalho, pelo que eu estou entregando para as pessoas. Não interessa se eu estou no centro, aonde eu estou. Eu estou em um bairro que é uma periferia. Lá foi onde eu comecei, aonde eu estou, e eles não pretendem sair de lá, assim, porque tá dando, né? Você só precisa querer ter sucesso e ser valorizada com o seu trabalho. Depois do Estilista na Prática, eu me valorizei mais. Eu vi que eu sou uma profissional muito boa, muito competente e que meu serviço tem que ser caro, eu tenho que ser valorizado. Mas, para produzir e vender qualquer vestido de festa e noiva perfeito que não precise de ajustes, é necessário um treinamento completo, com passo a passo detalhado, mostrando cada etapa do que fazer, como fazer e também o que não fazer. Onde você consegue perguntar, tirar dúvidas e ser acompanhada por mim e por quem já percorreu esse caminho. E a melhor pessoa para te ensinar é aquela que ensina o que faz no dia a dia. Você precisa estar entre as pessoas certas. E pensando nisso, eu desenvolvi o meu treinamento pago chamado Estilista na Prática 2.0. E os relatos e vestidos que eu compartilhei durante essa semana são histórias de alunas que tiveram e continuam tendo resultados incríveis aplicando os ensinamentos do Estilista na Prática. Mas presta atenção agora, esse treinamento ele não é um curso de corte e costura ou um curso só de modelagem. Porque se eu te ensinasse somente isso, você perderia tempo e dinheiro e não conseguiria produzir vestidos perfeitos, muito menos conseguir vender pelo preço justo. As habilidades de corte, costura e modelagem isoladas, elas não transformam a sua vida profissional. Por isso, meu objetivo com esse curso é te entregar absolutamente tudo o que você precisa para se tornar uma estilista de moda, a profissional mais valorizada e capaz de produzir e vender vestidos de festa e noiva perfeitos. Você, sendo da área da moda ou não, vai entender detalhe por detalhe dessa profissão. Mas agora eu vou te explicar como funciona esse treinamento. O Estilista na Prática 2.0, ele é um treinamento 100% online, com acesso a todo o meu método, respeitando o seu tempo e a sua agenda, onde você pode ver e rever todas as aulas quantas vezes quiser e de onde você estiver durante o período de 1 ano. Talvez você nunca tenha feito um curso online ou até ache que online não funciona e o presencial seja melhor. Eu também já acreditei nisso e fiz vários cursos presenciais. Mas quando eu experimentei o online, eu vi que ele tem muito mais vantagens. E a primeira é que você não depende de horário, faz no dia e na hora que for melhor para você. Segundo, que você não gasta com gasolina, passagem e nem precisa deixar seus filhos lá em casa. Já no presencial, você assiste a aula uma única vez, mas no online você assiste ali quantas vezes quiser. No presencial, as dúvidas são tiradas somente ali no momento da aula, mas na vida real, a gente bem sabe que as dúvidas surgem enquanto a gente está produzindo ali uma peça. Então, no curso online, você pode enviar sua dúvida sempre que ela surgir, além de poder assistir às aulas no conforto da sua casa ou no seu ateliê. Então, se surgir uma dúvida no meio da produção de um vestido, você abre o curso e já assiste a aula para resolver. Simples assim. Você também pode assistir pelo celular, pelo computador, tablet e até por TV você consegue assistir às aulas. Eu nunca tinha comprado um curso online, então eu não tinha ideia se eu ia realmente aprender, se aquilo era real, né? E realmente todas as aulas, mesmo as que eu já sabia, que tinha coisas que eu já sabia, me mostrou uma forma diferente de ver aquilo. Melhor, uma forma mais rápida, mais ágil, então tudo foi proveitoso. Antes de você, eu já tinha feito outros cursos, né? Mas não tem essa pegada de você estar ensinando os macetes da costura, de como aplicar uma renda, os macetes ali do zíper, do forro. Eu aprendi com você uma coisa que eu não sabia. E eu faz 40 anos que costuro. Olha. Eu não sabia como que eu podia cortar uma saia, né? Economizar tecido
e deixar aquela fenda na perna. Então isso eu aprendi com você. A cauda da saia, sabe? Pra você economizar. Eu não sabia, aquilo lá eu não sabia fazer, eu perdia tecido. E é isso que eu procurei no teu programa, no teu curso, né? Aprender esses macetes aí. Você procurou encurtar tempo e economizar dinheiro. Sim, com certeza. E quem não quer? É isso? Não é verdade? Hoje em dia, com a vida corrida da gente... quando eu pego o negócio pra fazer, eu já vou lá no curso da Silvia, porque lá eu já vou saber o que eu vou fazer. Eu nem vou esquentar a cabeça antes, vou lá ver primeiro, entendeu? O estilista na prática, ele funciona para quem mora em cidade pequena ou cidade grande, para quem atende no centro ou em bairros afastados e para quem tem clientes de alta ou de baixa renda. Mas agora, olha de onde são essas minhas alunas que já produzem e vendem vestidos perfeitos. Ô, Karina, fala pra mim, de que cidade você tá? Sou de Luiz Antônio. Você sabe quantos mil habitantes tem aí? Aqui nós devemos estar com uns 14, 15 mil habitantes. Pequena, né? Aqui é pequenininho. Sua cidade tem quantos mil habitantes, Gláucia? Tem menos de 100 mil, tem uns 40 e poucos mil habitantes. A cidade deve ter uns 25 mil habitantes. Como chama? Paraupeba, Minas Gerais. E se você mora numa cidade pequena e acha que não vai ter clientes, pensa aqui comigo. Aí na sua cidade, as pessoas não se casam, não se formam, não fazem festas de 15 anos? Se acontecer alguma dessas ocasiões aí, dessas comemorações aí na sua cidade, existe sim clientes que precisam do seu trabalho. Além disso, tem a vantagem de você ser a única ou a melhor da sua região, porque você vai saber produzir vestidos perfeitos. Porque aqui não tem, nós somos únicos. Tem costureiras, mas não tem ninguém que faça um sob medida, não tem ninguém que faça uma festa. Então, assim, não tem. O termo estilista em Luiz Antônio... É luxo, não é? É luxo? Luxo. Você falar em croquis, o pessoal, o quê? O que é isso? E se você acha que aí só tem gente de baixa renda, eu vou agora te perguntar. Não tem funcionária de banco, concursada, donas de empresas, médicas, advogadas, engenheiras, arquitetas, mulheres que estão dispostas a pagar por um produto que as vista perfeitamente para uma ocasião importante? Olha, qualquer cidade tem e são profissionais bem remuneradas. E essas pessoas só não compram de você porque você ainda não oferece um serviço especializado e perfeito para elas. E eu falo isso porque o meu método te ensina as estratégias e fundamentos necessários para você atender e fechar vendas com qualquer cliente. E assim que você fizer a sua inscrição, você recebe seu acesso e já pode começar a assistir às aulas gravadas. E eu vou aqui reforçar que o Estilista na Prática não é um curso de corte e costura. A costura é importante sim, eu sei costurar e vou te ensinar técnicas dentro do treinamento. Mas se você se tornar ou continuar sendo apenas costureira, vai ser muito difícil de você ser valorizada e ter lucro no seu trabalho. Porque as clientes, elas não enxergam valor na costureira. Eu sei que é triste, mas é a realidade. Eu queria ser reconhecida como estilista, como profissional, porque eu já trabalho com costura faz muito tempo, anos, eu e minha mãe. Só que é a costureira do bairro e não ia, você não consegue agregar valor. Era coisa de ali, assim, faturamento mensal de 2, 3 mil no máximo. Era aquele faturamento, assim, que você paga as contas ali, seu aluguel, seu custo, e todo mês você trabalha para pagar o seu custo. E isso desanima muito, né? Porque aí você não vai vendo retorno, você não vê... Pra que eu trabalho tanto? Porque as pessoas não dão valor. A gente tem que agregar valor, né? Hoje em dia é diferente. Aí eu me interessei pra mudar, começar de mim, aprender. Exato. A agregar valor. Não, eu sou uma estilista, eu posso... Reforma que a gente fazia mais, hoje em dia, assim, eu pego às vezes... para cobrir buraco, mas geralmente eu não faço mais, porque não tem tempo, é uma coisa que você gasta tempo, o retorno é muito pequeno. Exato. E não compensa você fazer. E a minha missão aqui não é fazer você se tornar especialista em ajustes e consertos, porque isso mal paga suas contas e não traz a valorização que você merece. O que eu realmente quero é que você se torne uma estilista de moda, especialista em produzir e vender vestidos de festa e noiva perfeitos para ter resultados melhores ou maiores. E dentro do Estilista na Prática 2.0, nós iniciamos com o módulo de habilidades que formam uma estilista de moda. Então, dentro de cada uma dessas habilidades, eu trago técnicas que simplificam e deixam muito mais rápida a produção dos vestidos. E essas técnicas são diferentes de tudo que as pessoas fazem e ensinam por aí.
Além de facilitar muito a nossa vida, esse método faz com que as peças fiquem perfeitas já na primeira prova, encantando as nossas clientes. E essas habilidades te dão o poder de fazer qualquer modelo de vestido que a cliente deseja. Você, inclusive, vai ter total autonomia para produzir qualquer modelo de vestido, seja de festa, debutante ou até de noiva. As clientes, elas enxergam muito mais valor quando você se posiciona como uma estilista de moda. Elas sentem muito mais confiança em fechar a venda com uma profissional especialista no assunto. E dentro do Estilista na Prática 2.0, a gente tem as habilidades como idealização e criação, corte, costura, modelagem, acabamentos, bordado, passadoria e desenho. E todos esses módulos que eu falei agora formam a sua base sólida para produzir qualquer modelo de vestido de festa ou noiva. E depois de produzir vestidos perfeitos, você precisa saber precificar corretamente essas peças. Isso vai garantir que você tenha lucro nas suas vendas e não pague para trabalhar. É até estranho que eu vou te falar agora, mas eu tenho quase certeza que você paga para atender aí as suas clientes, que você não sabe cobrar o preço certo delas. E eu falo isso porque se você atende, se você tem demanda de serviço, vende com regularidade e não sobra dinheiro no fim do mês, é porque ou você vende pelo preço errado ou está fazendo somente ajustes. E é por isso que eu vou te ensinar uma forma prática de cobrar o valor justo pelos seus vestidos de festa e noiva, e dar preço vai se tornar a parte mais fácil do processo. E esse método eu chamo de precificação inteligente. E é super importante saber produzir e precificar corretamente os vestidos perfeitos. Mas de nada adianta fazer isso se os vestidos ficarem parados ali na arara, correto? Você também precisa saber vender ou alugar do jeito certo. Por isso também temos um módulo chamado Ateliê, onde eu te ensino sobre venda, atendimento, organização, forma de pagamento, prova dos vestidos e muito mais para garantir que você alugue ou venda com sucesso. Mas agora me responde aqui uma pergunta. Você gosta de assistir Netflix, sentar e maratonar uma série de um filme ali que você gosta? Eu acho que sim, porque é bom a gente parar e assistir algo que a gente gosta. E é exatamente isso que você vai ter no módulo de aulas práticas, uma Netflix da moda. Além de serem aulas gostosas de ver, você vai aprender muito de forma prática mesmo, ali mão na massa, como eu faço alguns dos processos. Você pode estar produzindo um vestido e ficar ali com alguma dúvida no processo. Então, é só acessar o curso no próprio celular, se você assim desejar, e assistir a aula prática ao mesmo tempo que aplica. E já no módulo Modelagem na Prática, você vai aprender todos os detalhes da melhor e mais rápida técnica para produzir vestidos perfeitos, a técnica da multimodelagem. E esse método que eu desenvolvi permite usar uma modelagem base, testada e refinada, e a partir dela criar outros modelos de vestidos de festa e noiva perfeitos, sem a necessidade de novas modelagens e ajustes. E além disso, você vai receber várias bases de modelagens perfeitas que vão acelerar muito a produção dos seus vestidos de festa e noiva. E essas bases de modelagens produzidas por mim são as mesmas bases que eu utilizo diariamente aqui no meu ateliê. Porque eu não quero que você desenvolva uma modelagem para cada vestido. Isso não é o que vai te fazer crescer. Na verdade, isso é perda de tempo e de dinheiro. Porque a cliente ela não valoriza o processo de produção. O cliente valoriza resultado, valoriza o produto pronto, feito com agilidade, perfeição e sem dor de cabeça de ficar fazendo várias provas. Por isso, além de te ensinar a modelar, eu também te dou as minhas bases de modelagens prontas junto com a técnica da multimodelagem, para facilitar essa etapa e acelerar a produção dos seus vestidos perfeitos. E isso significa, claro, mais dinheiro no seu bolso. Lembrando que com esse módulo, você nem precisa de manequim de mulagem para fazer os seus vestidos perfeitos. E ainda sabe o que é muito provável que aconteça? Que chegue aí uma cliente querendo um modelo de vestido que você nunca fez. E para isso, você precisa saber como vai ser essa modelagem. Então, dentro do Modelagem na Prática, você tem a solução para qualquer modelo de vestido. E esses são alguns dos modelos de vestidos que você vai aprender a criar junto comigo. E o melhor, com a modelagem pronta de cada um deles, testada e aprovada por mim. Tem a blusa recorte princesa, modelagem perfeita para as peças mais fechadas ou até na versão de decote canoa. A modelagem da saia godê, que é um dos modelos de saia que a gente mais vende e aluga por aqui. O corpete alongado, que faz muito sucesso, principalmente entre as meninas mais jovens. Aqui, o nosso corpete recorte princesa, um dos mais pedidos para formandas, inclusive com essa versão de costas abertas. E o queridinho, que é o corpete tomara que caia, que literalmente a gente produz ele por aqui todos os dias. Além do modelo corpete manga ombro a ombro, especialmente produzido para mães de noivas e pessoas que querem, esse toque elegante de mangas.
Além disso, o corpete laço que dispensa comentários em versões diferentes para você entender o poder da técnica da multimodelagem. Tem também modelo ombro a ombro, vários modelos de palas, macaquinho para as debutantes, saia semi-sereia, entre outros modelos. E aqui eu só estou te mostrando alguns modelos para não me estender muito, mas lá no Estilista na Prática você vai receber e ser capaz de fazer diversos outros modelos de vestidos perfeitos, inclusive partindo dessas mesmas bases de modelagem. Tudo que você vê aqui, eu criei pensando em unir beleza, caimento impecável, facilidade na produção e alta demanda. E você vai ter acesso a todos os moldes que eu uso para fazer cada vestido desses e muitos outros modelos. É só você imprimir, cortar e costurar sem sofrimento e com muito mais segurança. E não importa se você nunca fez um vestido assim antes. Com a minha orientação e nas aulas e com essas modelagens profissionais em mãos, você vai conseguir criar peças perfeitas, incríveis, prontas para encantar seus clientes e ser reconhecida através da moda festa e noiva. E o Estilista na Prática também não para por aqui não, tá? Porque após completar todo o treinamento, será liberado para você um certificado de estilista de moda com o seu nome. Agora, você já pensou em pendurar na parede do seu ateliê, onde você quiser, onde você atende a seus clientes, o seu certificado de estilista de moda? Uma profissão reconhecida e valorizada? Onde todas as clientes vão entrar, ver esse certificado e se sentir muito mais segura de fazer o vestido com você. E elas vão realmente te valorizar. Isso facilita fechar mais vendas, cobrar mais pelos seus vestidos e ter o reconhecimento que você tanto sonha. Até mais do que isso, né? Que você merece. E você também terá acesso à nossa incrível comunidade de alunas, que é por lá que a gente pode tirar dúvidas mais rápidas, diferente de um curso presencial, onde você só tira ali no dia da aula. Por lá você pode enviar suas dúvidas a qualquer momento e não importa quantas dúvidas você tiver. É nessa comunidade também que a gente comemora as nossas vitórias, que a gente cria amizades com outros profissionais da moda, que a gente cresce profissionalmente e tem o apoio que às vezes a gente não tem em outros lugares. Você mesmo me falou uma vez que o seu ateliê era uma comunidade. Sim, é numa comunidade. Pra senhora ter ideia, esse casamento que eu vou fazer, dia 14, a noiva é de Minas. Ela não é da minha cidade. Meu ateliê é uma periferia, num bairro Precalixto de Porto Seguro. Mas eu atendo gente das redondezas, gente de todo lugar vem. Então, assim, não significa aonde eu estou. As pessoas estão indo me procurar pelo meu trabalho, pelo que eu estou entregando para as pessoas. Não interessa se eu estou no centro, aonde eu estou. Eu estou em um bairro que é uma periferia. Lá foi onde eu comecei, aonde eu estou, e eles não pretendem sair de lá, assim, porque tá dando, né? E o que é bom vai ficar melhor ainda, tá? Porque eu vou te dar de presente 4 bônus incríveis. O primeiro bônus é uma apostila com os moldes de riscos de bordados para você fazer os seus primeiros bordados de um jeito super prático e rápido. Já o valor dessa apostila é de R$200, mas para você ela vai sair de graça. O segundo bônus é um catálogo de fornecedores, onde você vai ter acesso a todas as empresas das quais eu compro e poderá ter melhores preços nas suas matérias-primas. Inclusive, eu poderia vender esse catálogo facilmente por R$600, porque foi um trabalho de anos de pesquisa, visitação, relacionamento e negociação para encontrar os melhores fornecedores. E ele é tão exclusivo que você não encontra nada parecido para comprar. E aqui você vai receber gratuitamente ele. Agora, depois de aprender a produzir vestidos perfeitos com o Estilista na Prática 2.0, você precisa de algo essencial, que é clientes para comprar suas peças. Por isso, no terceiro bônus, eu te ensino a criar uma vitrine virtual estratégica, onde você aprende como atrair clientes novas todos os dias que realmente desejam os produtos que você produz e valorizam o seu trabalho e chegam prontas para comprar, mesmo que você trabalhe na sua casa. Esse método foi desenvolvido exclusivamente para ateliês de moda e não é algo que você encontra pronto por aí. Não existe, na verdade, nada igual disponível na internet, porque ele nasceu da minha prática real, da rotina de quem vive de produzir e vender vestidos. E além de te ensinar a atrair as clientes certas, para facilitar ainda mais, eu vou te entregar fotos profissionais prontinhas para você postar com os modelos de vestidos que eu vou te ensinar dentro do Estilista na Prática, os mesmos que você terá as modelagens prontas para produzir. E se esse método fosse vendido separadamente, o valor justo seria de no mínimo R$1.000. Mas ao participar do Estilista na Prática, você recebe gratuitamente como bônus. Então agora, para um instante e presta atenção. Esse bônus agora foi criado para você que quer muito participar do Estilista na Prática, mas não tem dinheiro no momento e que pensa até em deixar para uma próxima oportunidade. Ele é exatamente para você que não tem condições e precisa fazer dinheiro rápido para pagar as parcelas do curso.
Por isso, eu desenvolvi o quarto bônus, que é o Venda Sua Primeira Peça. Esse bônus, você aprende a produzir uma peça muito desejada pelas clientes, simples de fazer e super lucrativa. E também fácil de vender, exatamente para você fazer dinheiro rápido logo no início. E mais, você recebe a modelagem pronta dessa peça para não perder tempo e nem dinheiro tentando acertar sozinha, além das estratégias que vão trazer dinheiro já no primeiro dia. Esse bônus, inclusive, ele existe para te ajudar a entrar no Estilista na Prática com muito mais segurança, sabendo que você tem um caminho claro para fazer dinheiro e seguir no curso sem o peso da preocupação com a próxima parcela. E se eu decidisse vender esse bônus separadamente, ele poderia ser facilmente comercializado por R$ 390, porque esse é o valor que eu cobraria apenas pela modelagem dessa peça, sem considerar aí o potencial de venda do vestido e as estratégias que você aprende dentro do curso. Na prática, você não vai receber só um molde, você recebe a base de um vestido super desejado, pensado para gerar dinheiro rápido, para te ajudar a pagar o investimento do curso com o próprio trabalho, sem depender da sorte, e também um vestido super fácil de ser produzido. Então você entendeu o que eu falei? Com esse bônus, você não tem mais desculpa de não ter dinheiro para entrar no curso, porque se você aplicar tudo que eu te ensino por lá, você tem o dinheiro para pagar, inclusive, o treinamento completo. E somando todos esses bônus, o investimento seria de R$ 2.190. Mas fica tranquila que você vai receber todos esses bônus de graça se inscrevendo no Estilista na Prática 2.0. Inclusive, eu fiz uma pesquisa sobre valores de cursos presenciais de modelagem, corte e costura, que eu sei que muitas de vocês pensam em fazer ou até já fizeram. E a média de valores desses cursos gira em torno de R$ 250 por mês, uma única vez por semana e somente 2 horas de duração. Se você fizer 1 ano de algum curso desses, vai gastar facilmente R$ 3.000. E esses cursos até te ensinam algumas práticas sim, mas você vai terminar sendo uma costureira limitada. Não vai saber fazer qualquer modelo de vestido, vai continuar sendo desvalorizada e vai aprender técnicas de modelagem que não são eficientes e só vai ali aprender a fazer roupas casuais que não dão retorno financeiro. A realidade é que nenhuma faculdade ou curso de corte, costura e modelagem te ensina a ter o seu próprio negócio e a ganhar dinheiro de verdade nessa área. E quando eu digo que você realmente vai ganhar dinheiro, eu falo com base nas minhas alunas do Estilista na Prática 2.0, que eram costureiras, modistas, faccionistas e hoje são estilistas de moda que chegam a faturar mais de R$ 10.000 por mês. Qual foi o seu faturamento aí no último mês? 10.800 e agora já a previsão de aluguel que tem já vai passar dos 10 também. Eu já estou faturando R$ 10.000, rumo aos 20.000 mês. O mês passado foi o mês que a gente mais faturou, que a gente fechou em 12 e uns pouquinhos. Depois que você fez Estilista na Prática, qual é o seu faturamento? Fica assim entre 10, 12, os meses que não é tipo fim de ano. Aí fim de ano vai para 15, 17, né? Eu acredito que esse ano a gente vai mais. Depois do curso, quanto você começou a faturar, Márcia? Depois do curso, aumentou bastante. A média minha, 10, 15, mas eu tô atingindo já meus 20 e poucos mil já, sabe? Final de ano, eu vou pros 40, assim, sabe? Esse ano eu quero atingir 50, se Deus quiser. Eu fiz o fechamento essa semana que eu tive de recebíveis, que foi assim, né? Eu tive 17 mil. Você já faturou R$ 10.000 em algum mês produzindo vestidos de festa e noiva? Ah, mais, né? Qual foi o seu maior faturamento? Foi dezembro do ano passado, que foi quase 20. Se você já fatura isso, ótimo. Mas essas estratégias vão aumentar ainda mais o seu faturamento, porque R$ 10.000 é apenas o primeiro marco dessa jornada. Se você não fatura mais de R$ 10.000 por mês ou nem chega perto desse valor, você não quer isso para sua vida? O que nós mais precisamos é saber executar todos os processos do dia a dia prático, da vida real, de quem está todos os dias produzindo vestidos perfeitos, criando modelos, atendendo clientes e tomando decisões sobre os vestidos. Eu não sou vendedora de cursos, eu não vivo disso. Eu vivo aqui do meu ateliê, que produz mais de 100 vestidos sob medida por mês, sem falar nas peças que já foram alugadas e continuo alugando, sem que eu precise aqui produzi-las novamente e cada vez mais me trazem resultados financeiros. E eu ensino o que eu vivo diariamente, vendendo e alugando muito mais do que 100 vestidos por mês. Eu vejo tudo aqui, dos mais variados modelos, adquirindo conhecimento o tempo todo para te ajudar a ser a profissional mais completa e valorizada desse mercado. Então não fica achando que eu só consigo produzir e vender vestidos perfeitos
porque eu tenho sorte, ou porque eu tenho essa loja, ou simplesmente porque eu sou a Silvia e a minha situação é diferente. Eu comecei do absoluto zero, assim como muitas de vocês. E quando eu comecei o meu negócio, eu não sabia nem costurar, eu não entendia nada da produção, e o que realmente foi fazer eu ter sucesso foi o método de trabalho super prático, rápido e lucrativo que eu desenvolvi. E o melhor de tudo é que esse método é totalmente replicável, ou seja, eu consigo ensinar qualquer pessoa que realmente queira aprender a produzir e vender vestidos de festa e noiva perfeitos. E se você sabe o básico da costura, você já está muito à frente de quando eu comecei o meu negócio. Inclusive esse vestido que nós acabamos de produzir, eu vendo ele por R$ 2.490 e eu alugo ele por R$ 1.890. E eu sei que você deve agora estar pensando que não vai conseguir vender ou alugar por esse preço que eu acabei de falar. E eu até acho que você não vai conseguir agora, porque você ainda não é uma estilista reconhecida e valorizada. Mas isso não te impede de daqui a alguns meses conseguir vender pelos mesmos valores que eu te falei. Afinal, agora você tem a oportunidade de entrar no Estilista na Prática para ser a profissional mais completa e valorizada da moda e conquistar um ateliê igual ou até maior que o meu. Mesmo assim, hoje eu sei que você consegue vender esse vestido por pelo menos aí R$ 500. Lembrando que o custo para produzir ele é de R$ 265,50. O que te sobraria aí R$ 234,50. Então, se você vender por menos, você vai estar tomando um baita prejuízo, concorda? Agora para e pensa aqui comigo, ó. Quanto tempo, energia e desgaste seriam necessários para chegar nesse mesmo valor, fazendo apenas ajustes e consertos? Enquanto um vestido perfeito gera valor numa única entrega, ajustes não te dão retorno financeiro, mas gastam sua energia e o seu tempo. Produzindo vestidos perfeitos, eu sei que você consegue vender pelo menos 2 vestidos por mês. E só fazendo esses 2 vestidos por mês, você já fatura R$ 1.000 por mês ou R$ 12.000 por ano. E eu tô chutando aqui muito baixo, tá? Porque quanto mais você se aperfeiçoa, mais vestidos você faz, mais as clientes desejam e encontram o seu bom trabalho, mais você pode cobrar. Ou seja, conforme os meses vão passando, você não faz mais só 2 vestidos, você faz muito mais. E também vai começar a cobrar muito acima dos R$ 500 por cada um desses vestidos. Então, recapitulando, o valor total de um ano de um curso de corte, costura e modelagem seriam R$ 3.000. O valor mínimo que você faturaria em um ano vendendo esse mesmo vestido que a gente está produzindo por aqui seria de R$ 12.000 por ano, sem falar no processo de locação. Então seria justo o valor de estilista na prática ser de R$ 12.000. Afinal, você vai pagar uma única vez o treinamento e vai ter esse conhecimento para vender e alugar vestidos pelo resto da sua vida. Mas eu entendo que esse valor ele é alto demais e eu quero muito retribuir tudo que a moda fez por mim. Por isso, eu vou oferecer o Estilista na Prática 2.0 por apenas 12 parcelas de R$ 185,85. O pagamento pode ser feito em até 12 vezes no cartão, usando, se necessário, 2 cartões diferentes. Você também pode fazer uma entrada no Pix e o restante parcelado no cartão, ou se preferir pagar à vista, o valor total é de R$ 1.797 no Pix ou no boleto à vista. Mas agora presta bastante atenção, porque participando dessa turma do Estilista na Prática 2.0, você vai receber pelo menos 20 modelagens prontas. E eu digo pelo menos porque esse número pode aumentar e muito, porque conforme eu vejo a necessidade das alunas, novas tendências, eu crio a modelagem e entrego ela prontinha para as alunas usarem. Agora me fala, você já procurou alguma modelista que faz modelagem sob medida para você? Sabe quanto ela cobra por modelagem? Bom, no mínimo uns R$ 400 para te entregar uma modelagem testada, pilotada e pronta para uso, porque uma modelagem só pronta sem nada disso também não serve. Mas dentro do treinamento, você vai receber no mínimo 20 modelagens prontas. Então o custo de cada uma delas seria de no mínimo R$ 400. Então só em modelagem você vai receber no mínimo R$ 8.000 e só vai investir 12 parcelas de R$ 185,85. Você entendeu o que eu acabei de te falar? Pensando só no valor que tem essas modelagens prontas, que são as mesmas que vocês estão vendo aqui, o curso está saindo de graça. Não é só isso, porque você também está lembrando que eu te dei 4 bônus, então a soma deles ainda te dá um valor de R$ 2.190, o que vale muito mais do que eu estou te oferecendo aqui pelo treinamento completo. Então lembrando que um desses bônus é o Venda Sua Primeira Peça, que você vai fazer dinheiro aí para pagar as primeiras parcelas do curso sem tirar dinheiro do seu próprio bolso.
Então não me fala que você não vai entrar no Estilista na Prática por falta de dinheiro, porque dentro dele eu já te dou a solução completa para isso. Depois que você se torna uma estilista, que você aprende, aplica e pratica as técnicas certas para produzir vestidos de festa noiva perfeitos, ninguém mais te segura e você terá tudo que você precisa aí nas suas mãos para crescer, ser valorizada e aumentar ainda mais o seu faturamento. Mas você tem muito a perder se você não entrar nessa nova turma do Estilista na Prática. E acredite, você vai estar jogando fora uma grande oportunidade de realizar o seu sonho e de ter uma grande transformação profissional. Então para agora e reflita aqui comigo. Quanto custa para você deixar de dar algo para o seu filho porque você não tem dinheiro? A gente que é mãe sabe o quanto dói ter que dizer não, porque a gente não tem condições de comprar algo para eles. E ainda mais, pode ser até um remédio. E o sonho de ter a sua casa própria, de fazer uma viagem com a sua família? Isso não te motiva a querer mudar de vida, a querer algo mais? A culpa de você não ter dinheiro até hoje não é sua, porque você não teve oportunidade de crescimento profissional. Mas a partir de agora, depois de você ter visto todas as aulas desse evento, a culpa de você não entregar o melhor para o seu filho ou de dar um plano de saúde para os seus pais será totalmente sua. E quando eu falo que a culpa vai ser sua, eu não estou aqui contra você, muito pelo contrário. Eu estou aqui dedicada a te ajudar. Por isso eu fiz esse evento de forma gratuita, para te dar muito conhecimento, mas eu não vou conseguir mudar a sua vida num único evento. Agora você tem sim uma grande oportunidade de mudança de vida e você pode não querer. Pode ser que você esteja com medo de crescer, porque a razão nunca foi dinheiro. Sabe por que eu afirmo isso? Porque se o seu celular estragar hoje, eu tenho certeza que você vai correr atrás de dinheiro para conseguir comprar um novo. E se você não tiver cartão, você vai pedir emprestado, mas você vai dar um jeito e não vai ficar nem uma semana sem celular. E um celular dos modelos medianos está custando o valor desse treinamento. E o seu celular não vai te fazer ganhar mais dinheiro, não vai te fazer mudar de vida e não vai mudar o seu futuro. Então começa agora a colocar prioridade na sua vida e para de arranjar desculpa para as oportunidades que estão aí batendo na sua porta. Um dos módulos que você vai receber dentro do Estilista na Prática 2.0 é o módulo de precificação inteligente, que eu tenho quase certeza que você precifica errado os seus produtos e serviços. E só de você passar um mês precificando certo as suas peças, parando de pagar para trabalhar, você já terá o valor da parcela do treinamento. Já teve caso de alunas que num mês, precificando certo, já pagou todo o treinamento. E eu não quero que você deixe essa oportunidade passar, porque quem perde essa chance vai ter que aceitar a realidade que tem, que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde para sua família, que quando seu filho ficar doente, você tem que passar ali o dia todo no SUS esperando por um atendimento, rezando por um milagre. Que seus pais passam dificuldade com a aposentadoria e você não pode fazer nada para ajudar. E ainda tem que ir lá no mercado fazer a compra do mês com medo de não ter todo o dinheiro para pagar. E se você realmente quer, você vai dar um jeito de entrar nessa nova turma. Se não, você vai aí passar o resto da vida reclamando e arranjando uma desculpa por não ter conseguido. Lembra inclusive da frase, quem quer dar um jeito e quem não quer dar uma desculpa? Isso resume o que eu acabei de falar. E outra coisa que eu não quero que você fale é que vai deixar para a próxima turma, que vai se organizar melhor e vai entrar na próxima turma, porque isso é improvável que dê certo. Pensa bem, se você já tivesse o caminho para mudar a sua realidade financeira, você já teria feito? Você estaria aqui comigo? E é exatamente por isso que você precisa dar esse passo de fé e entrar no Estilista na Prática, para resolver de uma vez por todas a sua vida profissional e financeira o mais rápido possível. Se você está com dúvida se o treinamento é mesmo para você, você ainda tem 7 dias de garantia após a compra para ver as aulas e tomar a sua decisão. Agora, se você está aí cansado de passar por apertos financeiros e quer ter uma vida mais confortável, você precisa dar um passo além. E não vai parar por aqui, porque você está realmente comprometido em transformar a sua vida, crescer profissionalmente, se tornar uma estilista de moda que produz e vende vestidos de festa noiva perfeitos, e eu ainda, por isso, vou te dar mais 4 presentes se você se matricular na segunda-feira. O primeiro presente é o curso Bordado Levi na Prática. É uma técnica de bordado 10 vezes mais rápida que o bordado comum, além de dar um resultado maravilhoso e super desejável nos nossos vestidos. E com esse bordado, seus vestidos serão altamente lucrativos, porque ele agrega muito valor nas peças, além de ser um diferencial da concorrência, pelo fato de não ser comum de se encontrar profissionais capazes de executar esse bordado com essa velocidade. O segundo presente é um pacote impresso de modelagens, semelhante a essas que você está vendo aqui agora. Todas as alunas que entrarem nessa nova turma vão ter acesso aos arquivos das modelagens dentro do curso, tá tudo certinho lá.
Mas somente quem se inscrever na segunda-feira vai receber de forma impressa o kit com as 12 modelagens que eu utilizo todos os dias aqui no meu ateliê. Eu vou imprimir essas 12 modelagens e vou enviar aí na sua casa. Elas são impressas num papel bem resistente, elas já vão cortadas e prontas para uso. Agora, o terceiro presente é algo que eu preparei pensando muito na segurança aí de todas vocês. Eu sei que muitas de vocês vão começar no sob medida e por isso precisam trabalhar de forma segura, garantindo que vão receber o valor total que foi combinado com as clientes e que elas não vão te exigir algo a mais do que vocês combinaram. Por isso, eu vou liberar um contrato seguro para vocês, feito por mim, de locação de vestidos de festa. E como eu quero contribuir com quem está realmente comprometida, eu também vou dar um desconto para você que se matricular na segunda-feira. O quarto presente, então, ele é um desconto de mais de R$350, ou seja, você não vai mais investir 12 parcelas de R$ 185,85. Se inscrevendo na segunda-feira, o investimento será de apenas 12 parcelas de R$ 154,82. Isso mesmo. Lembrando que o curso Bordado Levi na Prática, o pacote impresso das modelagens, o contrato e o desconto são exclusivos somente para quem se inscreve na segunda-feira. Então depois não vai dizer que eu não avisei não, tá? Eu prometi para vocês 4 presentes para quem se inscrever no primeiro dia. Mas para as 15 primeiras alunas, além de tudo isso que eu falei aqui, vocês ainda vão receber na sua casa um kit de agulhas para produzir o bordado Lunéville. É isso mesmo que você ouviu. As 15 primeiras alunas dessa nova turma, além de ganharem o curso do bordado Lunéville, também receberão em casa a agulha especial para poder fazer esse bordado tão valorizado e amado pelas clientes. Mas atenção que essa agulha especial do bordado será somente para as 15 primeiras alunas que se inscreverem na segunda-feira. E antes de finalizarmos essa aula, eu preciso te contar como vai funcionar as inscrições do Estilista na Prática 2.0 e como você vai receber o certificado de participação desse evento gratuito. Então fica atenta que na segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou te enviar um link de uma página que contém todas as informações e um vídeo meu explicando tudo que eu já falei por aqui. Nessa página vai ter um botão verde escrito Quero entrar no Estilista na Prática 2.0 e clicando nele, você já vai ser direcionada para transformar a sua vida e para começar a produzir e vender vestidos de festa noiva perfeitos. Mas atenção, porque as inscrições ficarão disponíveis por pouco tempo e as vagas podem acabar já no primeiro dia. A gente teve sim milhares de participantes nesse evento e a gente não tem vaga nem para metade dos inscritos. Isso que a gente já tinha várias pessoas lá na lista de espera. Então, se eu fosse você, eu já garantiria a minha vaga nas primeiras horas. Até para garantir aí o presente das primeiras inscritas. E as vagas são limitadas por 2 motivos. O primeiro é que eu quero muito dar total suporte a você. Então não adianta entrar um monte de alunas e eu não conseguir responder todas as dúvidas, porque eu respondo sim pessoalmente as dúvidas. E o segundo motivo é que eu quero muito que somente pessoas comprometidas comigo. Eu não quero pessoas que fiquem ali adiando o seu sonho. Mas se você quiser ter a chance de garantir a sua vaga antes de todo mundo, aproveite e entra na nossa lista VIP, que por lá nós vamos liberar o link de inscrição 30 minutos antes da abertura oficial. E o link para entrar nessa lista VIP está aqui embaixo no botão escrito Quero Ser VIP. E caso você esteja vendo diretamente pelo YouTube, o link está aí na descrição abaixo desse vídeo. A outra informação importante é que eu quero que você se sinta segura para se inscrever no Estilista na Prática. Então eu preciso te dar algumas informações importantes. A primeira é que as inscrições elas vão iniciar somente na segunda-feira. Então não tem venda antecipada, não tem oferta com valor diferente do que você viu aqui nesse vídeo. E eu vou deixar aqui na tela agora, por alguns segundos, os nossos números oficiais de WhatsApp, para você tirar um print ou bater uma foto desses números e só responder mensagem desses números oficiais, combinado? Caso você tenha alguma dúvida, você vai mandar mensagem para um dos administradores do nosso grupo ou das comunidades de WhatsApp, que eles vão te orientar. Ou vai me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, que eu ou alguém da minha equipe vai te responder por lá. O meu Instagram é Silvia Medeiros Estilista. Então agora nós vamos dar o certificado de participação para todo mundo que assistiu às 3 aulas desse evento e estiver ao vivo no nosso encontro de encerramento, que será neste domingo. Então anota agora a palavra-chave da aula de hoje, que é estilista. Se você perdeu as outras 2 palavras-chave, então você corre para assistir as aulas 1 e 2. Nesse botão aqui em cima, você pode ver e rever as aulas desse evento.
Mas atenção, porque elas vão ficar no ar só até domingo. Então não deixa para depois, senão você pode perder. Agora que você já tem as 3 palavras-chave anotadas, coloca aí na sua agenda para participar do nosso encontro de encerramento no domingo, porque é por lá que eu vou te entregar o seu certificado desse evento personalizado com o seu nome. O link do nosso encontro será enviado lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você não está lá, é só você clicar nesse botão aqui, ó, entrar no grupo do WhatsApp. Mas atenção que esse encontro ele será ao vivo e não vai ficar gravado. Por isso é super importante a sua presença para você garantir o seu certificado. E eu fiquei aqui, né, de te mostrar o vestido pronto. Então vamos lá agora finalizar a nossa peça. Então agora que você já entendeu como produzir um vestido perfeito e como ele é fácil de ser produzido, gerando muito resultado financeiro para você, além disso atraindo a cliente certa, clientes que querem vestir uma peça elegante, que sirva no corpo delas, que tenha ali as estruturas que elas desejam para as ocasiões mais importantes da vida delas, eu quero te mostrar como é que a gente pode dar continuidade aqui, criando aí muito mais valor para as nossas peças. E uma das coisas que eu sempre pensava quando eu iniciei esse processo de desenvolvimento de produtos, sob medida principalmente, é que para nós aqui não tem nada que a cliente peça que a gente não possa fazer. Então imagine que lá no provador a cliente pode virar para a gente e falar assim, olha, eu quero uma manga. É possível que a gente vá e faça essa manga. Ou melhor, a cliente pede uma alça, a gente também consegue. Ou uma mudança na saia, uma estrutura diferente. Tudo isso é possível quando a gente sabe desenvolver as nossas peças. E eu quero até dar um exemplo aqui para vocês do cintinho. O cintinho, ele é um acabamento que às vezes as clientes gostam de provar. O cintinho já é um acabamento que a gente consegue agregar valor. Então, diferentemente de uma peça aqui que eu estou oferecendo com cinto, se chega lá no provador e a cliente quer um cinto, eu vou cobrar por esse trabalho. Se chegar lá, a cliente pedir uma alça, a mesma coisa, eu consigo trabalhar as minhas peças, consigo colocar detalhes, consigo colocar laços, isso trabalhando aqui, falando só do tecido aqui do nosso vestido. Mas eu também consigo trabalhar com o bordado Lunéville. Bordado Lunéville é a nossa técnica de bordado 10 vezes mais rápida que o bordado tradicional, que eu falo para vocês que mudou o nosso jogo de trabalho absurdamente. Hoje a gente consegue ter assim resultados incríveis para as clientes, principalmente que querem peças bordadas. Você vai ter um grande volume de clientes que querem peças assim mais lisas, sem nenhum detalhe. Às vezes o detalhe é na própria estrutura de tecido, um drapeado, uma mulagem, que é importante que você saiba, então por isso mais do que nunca, se tornar a profissional mais reconhecida e valorizada no mercado, se tornar uma estilista de moda, vai fazer consequentemente que você domine essas habilidades e saiba fazer qualquer tipo de produto. Então se a cliente chegar aqui para mim e pedir um drapeado, uma mulagem, um detalhe aqui no decote, uma estrutura de saia diferente, eu consigo desenvolver qualquer tipo de produto para essa cliente. Não tem limitações. E isso é o que torna a estilista profissional mais reconhecida, diferentemente da modelista, da costureira ou de qualquer outra profissão do mercado. E aí mais um dos motivos que reforça aí o quanto é importante que você se torne essa profissional, uma profissional aí que tem de fato essa segurança na produção das suas peças. Então aqui a gente fala do nosso bordado Lunéville, que é esse cintinho aqui. Esse cintinho é uma das peças que mais a gente tem a locação dela. Ela traz esse resultado aqui que vocês estão vendo. Um brilho, um detalhe sofisticado, os detalhes de franja que a gente tem feito consistente por aqui. E também o nosso bordado mesmo de aplicações, que são as aplicações em que a gente utiliza a mesma técnica de bordado, e olha como elas são incríveis, e a gente consegue trabalhar ela nos nossos vestidos. Inclusive, esse vestido assim, a hora que eu terminar ele, eu vou colocar essas aplicações, porque isso vai trazer um resultado diferente para essa peça. Olha o quanto o fato de você acrescentar um bordado torna esse produto completamente diferenciado. Eu sou muito suspeita de falar sobre bordado, porque as peças bordadas, muitas vezes elas quase dobram de valor. E se a gente está falando aí de um diferencial de mercado, esse bordado ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer com que você, muitas vezes, mesmo sem ser conhecida, mesmo sem ser referência nessa cidade, se você está começando agora, tenha como diferencial o bordado, fazendo com que as clientes que queiram esse tipo de produto te procurem para produzir essas peças. Olha que coisa mais linda esse tipo de trabalho, né? Com peças, com aplicações que a gente consegue, inclusive, ir trabalhando elas para
outras peças. Então imagina que aqui a gente está produzindo essa peça e aí a gente vai ter uma cliente que pode dizer que não quer o bordado. A gente rapidamente consegue tirar. Vamos imaginar que eu tenho um outro produto que precise dessa mesma aplicação, eu posso utilizar essa aplicação numa outra peça. Então o poder da gente trabalhar com as aplicações bordadas no Lunéville é exatamente essa, é conseguir ter peças que gerem um valor diferenciado, que tornem o seu trabalho único e que façam com que a cliente pague o valor justo sem questionar e sem pedir desconto. Olha que coisa mais linda, e eu sou realmente uma entusiasmada por esse bordado. Sem falar aí também no bordado de franja, que é possível fazer aí com a técnica Lunéville, que é esse tipo de bordado aqui em que a gente consegue criar mangas, detalhes, que incrível. Para as debutantes a gente consegue colocar principalmente nos shortinhos, gerando aí essa estrutura que elas gostam, nos vestidos todo bordado. E mais do que nunca, trazendo resultados aí muito consistentes e diferenciados do mercado. Porque hoje, quem desenvolve esse conhecimento não fica sem trabalho. Olha aqui, coisa mais linda se a gente considerar aí, ó, esse detalhe de manga aqui, ó, caindo de franjas, além de tantas utilidades que esse tipo aqui de bordado tem. Então, mais do que nunca, quando você aprende técnicas diferentes, você surpreende aí o mercado e acaba, que claro, se tornando aí referência na sua cidade. Sem falar aí das aplicações que a gente pode colocar de laço e sem falar nas mudanças que a gente pode trazer para esse produto. Além disso, falando da técnica da multimodelagem, a técnica em que a gente pega essa base de modelagem perfeita, vocês viram utilizando ela ao longo do processo, e a gente consegue criar vários modelos partindo dela. Esse é, inclusive, o maior diferencial da técnica da multimodelagem, é a gente não precisar criar uma nova modelagem partindo, né, de clientes diferentes, de medidas diferentes, sem ter o refinamento, sem ter a estrutura aí de segurança, sabendo que aquela modelagem ela está perfeita. Olha a estrutura dessa modelagem, que é exatamente essa daqui, que vocês já sabem como vocês também podem aí ter essas mesmas bases para utilizar aí todos os dias no seu ateliê produzindo peças incríveis. Como que a gente trabalha com ela? A técnica da multimodelagem consiste em trabalhar uma modelagem para que a gente possa criar novos modelos partindo dela. Então, no lugar da gente trabalhar uma modelagem nova, a gente consegue fazer mudanças. Então, imagine que aqui eu tenho uma lateral de costas. Imagine que a cliente quer umas costas mais baixas. O que eu faço? Eu desço aqui a minha modelagem, mas o alinhamento, a estrutura dela, ela se compreende como uma modelagem que já encaixou. O mesmo acontece aqui nessa peça. Então, por exemplo, nesse centro-frente, o que eu consigo fazer de modificação? Eu consigo diminuir aqui a minha altura de ombro, eu consigo criar uma estrutura de alça diferente, eu consigo fazer um corte aqui embaixo, criando uma pala fixa, inclusive esse é um dos modelos transformados dessa base de modelagem, é o segundo modelo que mais vende e aluga partindo dessa base de modelagem. Eu consigo usar a estrutura de drapeado, então eu consigo utilizar essa base, fechar, por exemplo, essas costas aqui, eu fecho ela, dando alinhamento, e eu utilizo ela, inclusive, para drapeados inteiriços, mantendo o zíper lateral. As partes também de busto, aqui um outro exemplo, a gente tem peças aqui que a gente faz uma abertura para ter essa lateral aqui mais exposta. Inclusive, é um dos modelos de formanda que a gente mais aluga por aqui, que tem essas estruturas aqui de tomara que caia e aqui a base lateral aberta, ou seja, a gente tem aqui alternativas para pegar essas bases de modelagens e transformar elas em outros modelos. E agora eu vou te dar alguns exemplos de modelos de vestidos que são diferentes desse daqui que eu produzi nessa jornada, mas utilizando essa mesma base de modelagem. Sem perder tempo refazendo modelagens, testando ou refinando. Eu não precisei fazer absolutamente nada. Eu só peguei essa base de modelagem, fiz as alterações que eu queria nela e em minutos já estava cortando novos modelos. Isso serve também para alterações de tamanhos, principalmente para clientes que não têm medidas padrões. Essa, inclusive, é uma outra vantagem da técnica da multimodelagem, onde você consegue atender qualquer tipo de corpo usando as modelagens que já tem. Lembrando que eu falei aqui durante as aulas que está tendo aí muita demanda de vestidos de festa e noiva, sob medida, porque as mulheres não têm mais um padrão comercial, ou seja, elas precisam de pessoas capazes de produzir vestidos perfeitos e por isso elas estão dispostas a pagar muito mais por esses vestidos. E esses são só alguns modelos e adaptações que a gente pode produzir com a nossa técnica da multimodelagem. Abertura de fenda frontal igual a pala,
tecidos mais leves com tomas e fechamento lateral, recortes de pala para linha de cintura, aplicação de manga bufante, detalhe drapeado, aqui sim, utilizando o nosso tecido crepe Amanda, construção de peça em malha com abertura centro-frente e aqui uma outra variação desse mesmo modelo em tule bordado. E mais 2 combinações de modelagens perfeitas. O corpete tomara que caia e a base ombro só aqui em renda bordada. Daqui eu podia ficar horas te mostrando vários modelos que eu posso criar partindo dessa mesma modelagem ou até que eu já criei e que são um sucesso por aqui. Então, mais do que nunca, tudo que você viu aqui na nossa jornada profissional do vestido perfeito te mostra o caminho certo. O caminho para você prosperar, para você se tornar aquela profissional diferenciada do mercado, entregando para a cliente aquilo que ela precisa, segurança no produto que vai ficar perfeito no corpo dela, uma peça que vai ser entregue no prazo certo, sem ajustes, sem retrabalho, sem ficar deixando incomodada a cliente, tentando ali imaginar como é que esse produto vai ficar no resultado final e muitas vezes até desistindo dessa compra ou locação e você aí ficando com um prejuízo muito maior, porque às vezes já desenvolveu parte do processo. Então o que a gente te mostra aqui é mais do que nunca que se tornar a profissional mais reconhecida do mercado, que é uma estilista de moda, que domina todas as técnicas de produção de vestido, que é capaz de produzir um vestido desse jeito ou um vestido de outro modelo, mais atendendo às necessidades daquela cliente, mais do que nunca é possível para você. E que aquela historinha de que eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, eu não tenho estudo, tudo isso, na verdade, é uma grande desculpa para você que está com medo de dar um passo, para você que está com medo aí de fato crescer profissionalmente e mudar a sua vida. E agora fica para você aí todo esse conhecimento de um vestido altamente lucrativo e desejável, vestido que a jornada profissional do vestido perfeito vai acabar e eu vou continuar consistentemente produzindo essa peça e não só essa, como muitas outras e tendo muito resultado financeiro. Então essa é a sua grande oportunidade de mudar a tua vida e mudar a tua história. Lembrando que para entrar na nossa lista VIP do Estilista na Prática 2.0, é só clicar no botão escrito Quero Ser VIP. Então agora, um super beijo e a gente se vê por lá. Tchau!